Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Pokémon, a Aventura Mística. Capítulo 301. Eles olharam curiosamente pensando no que estavam segurando. A curiosidade deles foi respondida quando Alvin explicou. Estas são as evidências junto com a gravação da cena da ação. Havia uma câmera escondida instalada no corredor por questões de segurança, que registrava tudo o que acontecia ali. Ao ouvir que era evidência de um crime, Elsa perguntou preocupada com Alvin, pensando que ele estaria quebrando algumas regras e regulamentos ao mostrá-lo a eles. Está tudo bem para você nos mostrar? O Capitão Bark sabe que essas coisas não podem ser reveladas a nenhuma pessoa relevante ou a pessoas que não tenham relação com nada sobre aquele assunto ou incidente. Mas um treinador sensato como Alvin está mostrando a eles que há um significado mais profundo por trás de tudo isso e ele decidiu ouvir tudo em silêncio, sem interrompê-los. A razão pela qual ele está mostrando essas coisas para pessoas não relacionadas é explicada em sua próxima frase. Alvin explicou a eles. Enviei a cópia original para a Liga mais cedo. Depois de analisar a gravação, bem como as evidências fotográficas e a confirmação pessoal deles por uma pessoa em quem eles podem confiar, eles me deram carta branca sobre como lidar com eles. Mas eles também mencionaram que eu tenho que mostrar a você depois que eu os punir pessoalmente. Eles mencionaram que eu deveria deixar Cynthia, Elsa, Lucian e Julius verem sem falta. Se eles pediram para você nos mostrar, então qual é o problema? Lucian perguntou confuso sobre o porquê de ter dado a eles uma opção quando ele foi ordenado a nos mostrar. Alvin tinha um sorriso vazio no rosto e disse, se eu os tivesse punido, vocês teriam me perguntado por que agi tão cruelmente. Para me explicar, eu mostraria a vocês. Naquela hora vocês não entenderão minhas ações. Na verdade, tenho certeza de que a maioria de vocês ficará brava comigo por não deixar vocês descarregarem sua raiva neles depois de saberem sobre suas ações passadas. Estou mostrando isso a você mais cedo, para que você possa se juntar a mim e me ajudar a puni-los o mais severamente possível por suas ações. Ele espera que eles entendam o que ele disse. Espere, você está fazendo isso agora porque espera saber nossa opinião sobre como puni-los? Cynthia perguntou. Sim, ele concorda ao ouvi-la. Bill sabe o quão cruel seu amigo pode ser se tal situação surgir. Mas ele tem dúvidas sobre o porquê de ter dito isso então. O que você deseja fazer? Você deseja aumentar a punição deles ou diminuí-la temendo ser muito cruel? Alvin lançou-lhe um longo olhar e finalmente disse, eu tenho uma boa maneira de lembrá-los de sua loucura e dar um exemplo para os outros. No entanto, acho que ainda estou sendo leniente com eles. Desejo puni-los apropriadamente e então pensei que todos vocês poderiam me dar uma opinião decente. Eles entenderam que já foi decidido que eles serão punidos. Quanto a como eles farão isso, é a verdadeira questão. Cynthia perguntou-lhe diretamente. Então, que tipo de punição é adequada para eles na sua opinião? Alvin respondeu diretamente sem muitos pensamentos. Primeiramente, eu desejo dar a eles alguns cortes em seus corpos para que eles possam sangrar. Eles sangrarão até morrerem completamente devido à perda de sangue. Mas então pensei em pendurá-los em um poste no convés, sob o sol escaldante, e deixá-los morrer lentamente. Eles serão borrifados com água do mar para evitar que fiquem inconscientes de dor. O outro papel disso é que sua dor será amplificada e eles sentirão muita dor ao longo do tempo até que finalmente morram. Depois de preparar isso, o grupo estremece e sente como se tivesse visto Alvin pela primeira vez. Matar alguém assim seria muito cruel, especialmente na frente de pessoas que acabaram de sobreviver a uma situação de quase vida ou morte. Não é um pouco demais? Julius perguntou calmamente, mas a mão trêmula e o medo de sua idade revelaram o quanto ele estava com medo de ouvir tudo aquilo. Alvin deu de ombros e disse, originalmente pensei em arrancar as unhas deles com um alicate, torcer os membros em todas as direções e também arrancar a pele deles. E pouco antes de morrerem, jogá-los em águas infestadas de cavanhas que os comerão pedaço por pedaço. Mas eu me lembrei que haverá tipos também e os gritos disso darão pesadelos às crianças. Alvin não pode deixar que as crianças que estarão por perto naquela época sofram por causa dessas coisas e por isso, ele cortou muitas coisas, o que pode se tornar uma ação indutora de pesadelos. Suas palavras coloridas os deixaram atordoados. Ele já havia planejado tantas maneiras de executá-los, mas antes disso ele adicionou uma pequena sessão de tortura também. Alvin, não é um pouco demais? Lucian perguntou quem tinha menos contato com Alvin além de Julius e Bark. Demais? Acho que estou deixando-os escapar facilmente. Se eles não sofrerem um pouco por suas ações, não adiantará puni-los. Eu queria arrastar a execução deles até que sofressem o suficiente, mas todos eles são de famílias bem conectadas. Suas informações podem ser facilmente transmitidas. Eles também podem contratar algum mercenário poderoso para salvá-los. Eles são membros que frequentemente lutam pelo poder na liga e podem causar problemas se estiverem vivos antes do reforço chegar. Então, estou contando tudo isso para que você esteja mentalmente preparado. Você me conhece bem o suficiente para que eu não force essas coisas a menos que elas mereçam. Eles sabem que Alvin não é alguém que usa sua autoridade descaradamente ou alguém que está bêbado em seus poderes. Ele é alguém que é bem recluso e não quer se envolver nesse tipo de jogo de poder. E quem são essas pessoas que te irritaram tanto a ponto de você querer torturá-las antes que morram? Cynthia perguntou a ele. Há um total de 10 culpados principais, além de outras 50 pessoas e 30 membros da tripulação que os apoiaram em seu esforço em diferentes estações de concentração. Essas pessoas junto com a tripulação já foram tratadas e esses 10 personagens principais são deixados. Espion os colocou um sobre o outro, depois do qual Snorlax os colocou sobre eles. Eles foram esmagados até a morte. Eles foram punidos, mas não o suficiente. Eu quero que essas pessoas sofram. Então você quer prolongar a morte deles? Você quer fazê-los sofrer. Elsa resumiu.
Alvin então olhou para eles com culpa e pena. Vocês saberão por que eu ajo assim depois de assistirem a este videocassete. Espero que todos vocês possam permanecer os mesmos. E o vídeo foi reproduzido nesta sala à prova de som. Capítulo 302. Antes de reproduzir o vídeo, Alvin explica de onde ele veio e outras coisas que eles precisam saber. Esta gravação é de um certo posto de concentração onde mais de 50 pessoas se esconderam quando estávamos lutando. Há cerca de 20 postos de concentração construídos para proteger as pessoas em caso de ataque. Para manter um registro de todos os incidentes que acontecem lá dentro, há câmeras escondidas. Isso é algo que só o capitão do navio sabe. Ele olha para o capitão Bark que afirmou isso. Sim, apenas o capitão do navio sabe sobre esse assunto. Isso é algo que a Liga fez para que as pessoas possam ser monitoradas e não causem caos ou qualquer outra coisa durante o ataque Pokémon quando a lei marcial for emitida. Disse o capitão Bark. Agora vou reproduzir o vídeo. Eles não têm som, mas a ação é suficiente para mostrar o que eles fizeram. Alvin contou a eles sobre a deficiência no vídeo e então o reproduziu para todos verem. No vídeo, uma sala é mostrada na tela com cerca de 50 pessoas. Elas estão amontoadas em grupos e o medo é evidente em seus rostos. De vez em quando, eles gritam de medo ou alguma criança começa a chorar enquanto seu tutor tenta acalmá-la. Algumas pessoas olhavam através das vigias ou tampas de vidro das vigias, janelas circulares do navio de cruzeiro, nas paredes para ver a situação lá fora. Alvin explicou a eles sobre a linha do tempo deste vídeo. O vídeo começa no momento em que os Pokémon rompem a linha defensiva que construímos e o verdadeiro caos se desenrolará nesta sala em breve. Ele tem uma expressão grave no rosto. Todos eles estavam antecipando e temendo o que estava por vir. O vídeo continua. Logo a sala parece balançar e quando alguns deles olham pela vigia, eles ficam brancos de medo. A pessoa próxima a eles pergunta o que aconteceu. Ele respondeu o que viu enquanto gaguejava e outros ergueram uma orelha para entender exatamente o que aconteceu lá fora. Quando ouviram que o casco estava rompido e os Pokémons estavam entrando pelos novos buracos feitos nele, eles gritaram de medo. Eles estão mais próximos dos níveis mais baixos e, portanto, estarão entre os primeiros a suportar o impacto disso. A morte deles parece iminente e, naquele momento, alguns deles têm uma expressão sinistra no rosto. Quando a morte está bem na sua frente, todo senso de falsa bravata e comportamento é jogado fora. Os cruéis começam a mostrar seu lado animalesco e o abraçam completamente, seguindo seus instintos selvagens, assim como as pessoas lá dentro fizeram. Aqueles que perderam todas as esperanças de sobrevivência agarraram a mulher mais próxima e rasgaram suas roupas. Eles começaram a agir agressivamente em relação a elas. Para aqueles que estavam em seu caminho, eles enviaram seus Pokémons para detê-los. Eles não apenas mataram essas pessoas, mas brincaram com a pessoa capturada bem na frente de seus entes queridos. Eles espancaram os entes queridos, sejam eles adultos, crianças ou idosos, até que não pudessem se mover. Eles estavam vivos e podiam ver o que estava acontecendo e gritar para eles pararem, mas não podiam agir. A mulher implora por misericórdia, mas foi ignorada. Alguns se juntaram a uma única mulher ou as trocaram com outras pessoas depois que se cansaram. Elas foram tocadas até perderem as forças e desmaiarem. O verdadeiro desespero estava gravado no rosto dessas senhoras e de seus entes queridos. O destino da mulher mais bonita foi ainda pior, pois ela foi interpretada por vários homens. Alguns loucos nem deixaram as crianças em paz. Eles quebraram os membros delas para que não pudessem protestar e fizeram suas ações. Só restavam sorrisos e soluços loucos naquela sala. O vídeo para aqui. Todos ficaram chocados com o que viram. O sangue gela depois de assistir a isso. Elsa e Cynthia estavam chorando nos ombros uma da outra depois de assistir a isso. Lucian e Julius têm algumas lágrimas escorrendo pelas bochechas. Bill ficou chocado além da conta e o capitão Bark abaixou a cabeça e orou por eles. Alvin apenas olha para seus amigos que estão tentando se entender. Ele só tem um pensamento passando pela cabeça. Colocamos nossas vidas em risco para proteger esses canalhas e monstros. Muitos morreram por esses bastardos. Após alguns minutos de silêncio completo e absoluto, Alvin quebra esse silêncio desconfortável. Então, o que vocês todos acham desse incidente? Alvin perguntou a eles. Este incidente é demais para suas mentes jovens. Neste momento, eles precisam de um alvo para desabafar sua raiva e emoções de luto. Com essas palavras calmas e frias, Alvin se destacou e se tornou o alvo deles. Se eles e suas emoções estivessem em um estado estável, eles poderiam ter reagido de forma diferente, mas infelizmente, eles estão longe disso. Surpreendentemente, a calma Cynthia é a primeira a explodir com Alvin. O que achamos desse incidente? Você nos pergunta o que achamos disso? Como você consegue permanecer tão calmo depois de tudo o que acabou de ver? Você é tão frio que os apelos, problemas e sofrimentos deles não passam de uma questão de discussão? Esse comportamento frio e insensível é sua verdadeira natureza, Alvin. Eu já li você torcer antes. Alvin nunca teve a chance de dizer nada, pois Elsa também se juntou ao culto. Ela interpretou seu rosto calmo como um sinal de que ele concordava com as ações das bestas raivosas de antes. Como você pode ser tão cruel? Você só assiste todos eles sofrerem e ainda assim age como se nada tivesse acontecido. Você não tem nenhuma misericórdia em seu coração. Você não sente nada pela dor e sofrimento deles? Essas feras nem pouparam as crianças. Elas as torturaram, aleijaram, destruíram. Como você pode ser assim? Você ainda é humano? Ela gritou para ele.
Júlio simplesmente disse, você é apenas escória. Você não tem nenhuma simpatia por eles. Lucian, depois de enxugar os olhos, acrescentou, e pensar que eu te considerava um amigo. Todos parecem ter esquecido a demonstração anterior de raiva de Alvin e o acusaram de ser um scrum sem coração. Eles continuaram enviando farpas e comentários venenosos para Alvin sem piedade. Alvin levou tudo isso sem nenhuma palavra e aceitou tudo. Bill ainda está em choque e não conseguiu se recuperar. O Capitão Bark é um veterano de quase 40 anos. Ele tem vasta experiência e consegue ver através da maioria das fachadas. Ele balançou a cabeça diante das ações dos 4 jovens treinadores. Esses jovens treinadores acham que Alvin não está sofrendo, mas estão todos errados sobre isso. Embora ele haja calmo e haja como se nada tivesse acontecido, Alvin não é habilidoso o suficiente para esconder suas emoções dele. Ele pode ver claramente nos olhos de Alvin. Alvin se sente culpado. Ele sente que é erro dele que algo assim tenha acontecido. Ele se considera um dos culpados. É por isso que ele mostrou o vídeo a eles agora. Ele está deixando que desabafem com ele, por causa desse sentimento de culpa. Bill acorda do choque e olha para todos acusando seu amigo. Ele se levantou por ele e gritou, chega, você não vai dizer mais nada para Alvin. Não se esqueça do motivo pelo qual ele está nos mostrando isso. Os gritos de Bill os trouxeram de volta aos seus sentidos e eles acalmaram um pouco sua raiva. Eles começaram a se sentir culpados sobre como agiram com Alvin, e antes que pudessem se desculpar, Alvin disse, temos assuntos a tratar. Mesmo que Alvin se sinta culpado e saiba por que eles agiram assim, agora havia uma rachadura no relacionamento deles. Capítulo 303. Alvin está atualmente sob a torre de radar. Uma tempestade violenta está se formando ao redor deles. Grandes ondas quebraram no gelo congelado e o gelo começou a derreter. Os trovões rugiam no alto das nuvens, o vento soprava uivante e enormes ondas, semelhantes a tsunamis, passavam de tempos em tempos. Tudo isso é causado pelos Pokémon do Alvin. Todos os seus Pokémon psíquicos como Slowking, Espion, Claydol, Kirlia, Galad e Butterfree estão usando a força combinada de seus poderes psíquicos para erguer uma tempestade ao redor de si. A força combinada deles criou uma tempestade que se estendeu por um raio de alguns quilômetros. No futuro, Mewtwo pode criar uma tempestade que pode afetar um mar inteiro com bastante facilidade, mas foram necessários 5 Pokémon psíquicos fortes, cada um com nível avançado, para realizar o mesmo truque em um nível muito menor. E naquele momento Mewtwo não tem finesse, mas apenas poder bruto. Esse fato mais uma vez o surpreendeu, sobre os poderes que um Pokémon lendário pode realmente render. Mew ainda está ao seu lado e ela pode fazer isso por ele sozinha. Ela até perguntou se ele precisava da ajuda dela, mas Alvin sentiu que era um bom exercício para seus Pokémons. Então ela apenas os orientou sobre como fazer isso e observou. Às vezes, ela aponta as falhas e os ajuda a controlar melhor a tempestade para que eles cumpram suas ordens. O motivo da criação dessa tempestade é parar os reforços. Se for uma situação normal, Alvin não fará isso, mas pelas notícias que Blue enviou preocupou. Há algumas pessoas enviadas pelos pais dos principais culpados para tirá-lo da custódia deles. A rede de informações deles é bem forte para encontrar essas notícias tão cedo e poder enviar ajuda também. Os pais deles podem ter sentido que não ousariam tocar nos filhos, mesmo que fossem os principais acusados. Eles só precisam causar um pouco de caos, permitindo que libertem os filhos. Todos eles achavam que seus filhos só seriam punidos quando desembarcassem em Hoenn, e nessa ocasião já estariam presos. Mas eles nunca consideraram o temperamento pessoal de Alvin. Ele lidou com eles muito rápido. Com a chegada repentina deles, restam 2 opções nas mãos de Alvin, o que não é algo que ele goste muito. Essas opções são manter os acusados na cabine ou matá-los rapidamente e puni-los. Ele não gosta de deixar aqueles bastardos sobreviverem naquele momento, nem deseja conceder-lhes misericórdia com uma morte rápida. Então ele decidiu por conta própria, sem consultar ninguém, criar uma tempestade e atrasar a chegada deles. Eles também podem chegar pelo mar ou por baixo d'água se desejarem vir aqui. Então ele já enviou seus guiarados Polivrat, Tentacruel e Maril para criar redemoinhos ao redor, para que ninguém possa entrar nesta área, mesmo que viaje debaixo d'água. Seus outros amigos estão procurando por ele para que possam discutir o que fazer nessa situação. Mas Alvin sente que não quer estar com eles agora. Embora Alvin tenha uma alma madura, ele é um adolescente agora. Ele esteve com adolescentes e foi influenciado também. Um adulto pode não considerar as palavras duras e acusadoras que Elsa, Cynthia e outros usaram na reunião da conferência. Mas Alvin estava emocionado naquele momento e as palavras deles o afetaram. Ele sente que se ficar com eles por mais tempo do que o absolutamente necessário, ele pode explodir com eles. Então Alvin se esconde deles desde então, e só aparece na frente deles para comer. Já se passaram 2 horas desde que Alvin criou essa tempestade e redemoinhos ao redor do navio. Neste momento, Mew informou que um certo par de Pokémons estava vindo em sua direção. Alvin se vira para uma certa direção e não encontra nada. Mas seus instintos o avisaram que havia alguém lá fora, então ele usou a visão da aura. Sob a visão da aura, ele viu que havia uma forma nebulosa de 2 Pokémon aerodinâmicos semelhantes a pássaros. Esses 2 Pokémon são aqueles que Alvin iria procurar ao pousar no Altomare. Com Bill e outros, a tempestade já está furiosa há 2 horas. Pouco antes da tempestade furiosa, Alvin puniu o acusado na frente dos outros passageiros. Ele está pendurado ali sangrando e com o corpo gravemente ferido e aleijado logo acima da ponte. Depois de fazer isso, Alvin desapareceu do olhar de todos e foi embora.
Após o aparecimento repentino da tempestade, eles viram algumas ondas grandes ao redor deles. Eles estão no olho da tempestade, mas há algumas ondas grandes vindo para eles. Então, eles sentiram que alguns pokémons aquáticos deveriam ser enviados para evitar que as ondas os afetassem. Os pokémon deles não são o suficiente para lidar com isso e eles precisam da ajuda de Alvin também. Mas a busca por ele tem sido inútil. Todos falharam em encontrá-lo e se não fosse pela mensagem de Alvin sobre a necessidade de ficar sozinho, Bill sentiu que poderia estar em apuros. Bill suspirou pensando no que aconteceu na reunião depois da acusação e em como a amizade deles está abalada agora. Flashback. O grito de Bill os acalmou e eles começaram a discutir como executar os culpados ainda vivos. Bill olha para Alvin depois de gritar. O olhar em seu rosto significava que o vínculo que eles formaram ao longo do tempo está rachado agora. Ele espera poder fazer qualquer coisa para amenizar isso, mas não consegue. Outros não vão ouvi-lo neste momento acalorado e emocional. Quanto a Alvin, ele não vai recuar e se explicar. Bill suspira e deixa as coisas continuarem. Ele espera que as coisas melhorem em um futuro próximo e que as rachaduras possam sarar. Enquanto eles conversam sobre adiar ou não a execução, é algo que eles estão discutindo. O Capitão Bart perguntou a Alvin, quem são essas 10 pessoas que serão executadas publicamente? Elas estão neste vídeo? Essas 10 pessoas são, em sua maioria, crianças ricas de segunda geração. Mas, entre elas, 3 são as mais proeminentes que podem causar problemas. O primeiro é Trent Boltz. Ele é filho do rei da medicina de Oen. Cerca de 60% do total de medicamentos são produzidos pela empresa de seu pai, a Alpine. O segundo é um Renault, neto do mestre de criação e cultivador de Johto. E finalmente está Harold Smith, filho de um dos mais fortes líderes de ginásio de Oen. Bark, ao ouvir sobre sua identidade, sentiu uma dor de cabeça chegando. Ele disse enquanto esfregava a testa, parece que podemos ter um problema no futuro. Diferentemente de antes, quando Alvin era pelo menos cortês ou ouvia a opinião dos outros, desta vez ele é rude e direto. Vocês não têm problema com eles sendo punidos aqui no navio por suas ações, não é? Ele perguntou a todos eles. Eles não se opuseram e concordaram em fazer isso. Mas teremos um líder de ginásio na nossa cola por causa disso, Bark disse ou aconselhou. Após ouvir isso, eles têm algumas dúvidas. Eles sentem que não conseguem lidar com esse problema e hesitam em agir. John Smith é um dos líderes de ginásio mais fortes da região de Oen. Ele é o líder de ginásio de cidade de Falarbor. Ele é um tipo fantasma muito forte, treinador de Pokémon. Em suas regiões de origem, ele pode não causar problemas para eles. Mas ele não tem apenas poder, mas também tem conexões que são suficientes para causar-lhes problemas em sua estadia em Oen. Depois que eles concordaram em não fazer nenhuma mudança na punição, Alvin não quis mais ficar ali. Ele se levantou do assento e começou a ir para frente com seus pokémons atrás. Ele disse a eles, vocês não precisam se preocupar. Eu cuido do resto. E Alvin deixou todos eles. Bill sentiu que essa ação dele era um sinal de que o relacionamento deles não era mais tão harmonioso quanto antes. Vocês não deveriam tê-lo acusado daquele jeito, ele disse a eles. Mas, a culpa é dele. Ele é. Eles tentaram dizer algo, mas Bill não estava disposto a ouvir. Vocês todos acham que estão com raiva. Vocês se esqueceram daquela mesa quebrada ali ou dos olhos brilhantes dele? Vocês todos acham que ele está bem com tudo o que aconteceu. Se não fosse por ele, vocês acham que eles seriam punidos aqui a bordo? Foi a pressão dele que fez a Liga tomar essa decisão. E o que vocês fizeram? Acusaram ele de ser insensível e o chamaram de sangue frio. Ele olhou para eles com um olhar raivoso. Todos desviaram o olhar quando os olhos de Bill caíram sobre ele. E ele também os deixou. Capítulo 304. Alvin está sentado com seus amigos de aparência cansada no escritório do capitão, junto com o ferido Capitão Bart. Normalmente, depois de lidar com o ataque dos Pokémon, eles devem ficar felizes e aliviados. Mas o clima atual liberado pelas pessoas nesta reunião não é nada feliz. Electabuzz e Slowking, assim como Spion, também estão muito bravos, como se pode ver pelos seus olhos cheios de raiva. Isso conseguiu tornar a situação da sala muito volátil. Spion e Slowking conseguiram conter essa raiva, mas Electabuzz não consegue esconder sua raiva como os outros dois Pokémon fizeram. A corrente elétrica correndo por seu corpo, assim como o rosnado ocasional, mostrou quão bravo esse tirano do tipo elétrico estava. Alvin, o treinador que controlava sua raiva e nunca deixava suas emoções tomarem conta dele na luta, é mais raivoso do que qualquer um de seus Pokémons. Seus olhos pretos normais agora estão brilhando em azul por causa do uso da aura de Alvin e o braço da cadeira de Alvin foi completamente destruído pela força de seu braço. Todas essas ações de Alvin mostraram em alto e bom som o quão furioso ele estava. Até Bill e Elsa, que são muito mais próximos de Alvin do que os outros, ficam chocados com Alvin. Ele não disse nada, mas os chamou aqui logo após o fim da batalha. Alvin parece ter essa expressão desde que a batalha terminou. Originalmente, eles pensaram que ele estava bravo com a perda de vidas nesta batalha, mas agora eles sentem que algo mais está acontecendo. Eles queriam perguntar o que aconteceu, mas seus olhos azuis brilhantes parecem impedi-los de questioná-lo. Eles permaneceram em silêncio até que alguém conseguiu reunir coragem e questionar o atual estado de espírito e ação de Alvin. Quem perguntou ao Alvin foi Cynthia. O que aconteceu, Alvin? Ela perguntou, embora fosse possível ver o nervosismo em seus olhos. Alvin olha para ela com seus olhos brilhantes. Quando seus olhos fizeram contato, ela estremeceu. Ela desvia o rosto do dele porque não consegue suportar olhar diretamente para os olhos intensos dele. Ela quase teve um colapso mental.
Alvin não é apenas um usuário de aura, mas por causa de meu e da exposição a vários fantasmas poderosos, ele também é um espiritualista e vidente. Esse tipo de coisa não pode ser encontrado em nenhum ser humano, mas por causa do envolvimento de meu nesse assunto, ele conseguiu essa fortuna. Uma pessoa comum tem o potencial de usar apenas um fluxo de poder, um fluxo físico de aura, fluxo mental de energia psíquica ou espiritual de energia astral ou da alma. Essas formas de energia são as 3 principais correntes que podem conceder força sobrenatural aos humanos no mundo Pokémon. Há outras situações em que os treinadores podem ganhar alguma habilidade de seus Pokémon se o vínculo entre eles for excelente. Há casos excepcionais em que alguém pode ter apenas 2 tipos de fluxos de energia em seu corpo. Originalmente é apenas um usuário de aura e espiritualista, mas Meu se sentiu um pouco excluído. Então ela usou seus próprios meios e o ajudou a se tornar um psíquico também com o envolvimento secreto de Slowking, Espion, Claydol e sua Kirlia gêmea no passado. Então a nitidez dos olhos de Alvin pode mandar alguém para um coma mental ou até espiritual se ele assim desejar. Se Alvin não tivesse se contido agora, o menor efeito em Cynthia seria desmaiar. Felizmente ele conseguiu conter a si mesmo e seus poderes. Ele só deu a ela um choque espiritual que só pressionou um pouco sua alma e nada mais. Esta é uma bênção disfarçada para Cynthia. Vai ajudá-la a resistir a alguns Pokémon poderosos do tipo fantasma no futuro e ajudá-la a ficar mais forte do que nunca. Alvin disse friamente, enquanto estávamos ocupados nos defendendo. Algumas pessoas decidiram quebrar a lei marcial que estabelecemos naquela época e cometeram alguns atos hediondos. Bill o interrompeu. De que atos hediondos estamos falando? A interrupção abrupta de Bill fez Alvin parar de explicar. Alvin quebrou uma mesa ao seu lado. Parece que ter sido interrompido fez com que ele perdesse a paciência mais uma vez. Bill pensou que ele estava bravo porque o interrompeu, então imediatamente se desculpou e disse, sinto muito por interrompê-lo. Alvin se acalmou um pouco e o brilho em seus olhos diminuiu um pouco, mas não desapareceu completamente. Ele disse suavemente ou muito mais suavemente do que antes, sinto muito. É só que as coisas que aqueles canalhas fizeram quando todos nós estávamos ocupados me deixaram muito bravo. Só de pensar nisso, eu queria matar todos eles. Se eles fizeram algo ruim como você mesmo disse, então por que você não age? Lembro que você disse que pode lidar com a pressão se necessário. Lucian perguntou confuso porque ele está recuando ou sendo leniente com os culpados. Alvin riu alto e essa risada deu arrepios em todos os ocupantes da sala. Ele disse friamente, não tenho medo deles. Só acho que se eu matá-los diretamente, então estou sendo leniente. O que aqueles idiotas fizeram para deixá-lo tão bravo? Esse pensamento passou pela mente de todos. Ele balança os dedos na mesa suavemente em um ritmo e disse, eu sei que todos vocês desejam saber o que eles fizeram. Eu convoquei esta reunião para que eu possa emitir a punição deles com evidências. Sinto que se eu agisse sem mostrar evidências a todos vocês, me tornaria alguém que não respeita nada. Não quero me perder na raiva e continuar massacrando e torturando pessoas que acho que estão erradas. Mas antes disso, ele se vira para Elsa e Cynthia que estavam sentadas juntas e pergunta, vocês desejam ver? Eu pessoalmente não acho que vocês vão gostar disso, especialmente algo tão horrível quanto isso. Você está nos menosprezando, Alvin? Cynthia disse completamente irritada com as palavras dele. Elsa acrescentou com raiva em seu tom. Nós também vimos nossa cota de mundo. Normalmente Alvin se renderia e imploraria por misericórdia dessas 2 lindas, porém perigosas garotas. Mas hoje ele se manteve firme, sem sinais de recuar. Não é que eu esteja te menosprezando, mas as mulheres são geralmente emocionais. Mesmo que você saiba o quão cruel o mundo é, você pode ter um colapso ao ver essas coisas. Eu sei com certeza que Bill não consegue lidar com isso. Não posso dizer sobre Lucian e Julius, mas o Capitão Bark como um grupo neutro consegue lidar com isso. Se não fosse por isso acontecer na nave de Bill, eu não o deixaria saber, ver ou ouvir nada sobre isso. As coisas que vou mostrar a vocês são muito. Você pode escolher suas próprias palavras para descrevê-lo. Então, você realmente vai seguir com isso? O tom grave que Alvin usou contra eles assegurou suas dúvidas sobre o quão sério esse assunto realmente é. Mas eles também estavam curiosos sobre o que esse assunto realmente é. Então eles prepararam seus corações para o assunto que estava por vir e assentiram resolutamente. Ao ver o olhar determinado deles, ele suspirou e pensou como teria agido de forma semelhante se estivesse no lugar deles. Alvin puxou um saco plástico transparente que continha algumas fotos e uma fita de vídeo dentro. Capítulo 305. Bill percebeu as mudanças nas atitudes de Alvin assim que todos começaram a acusá-lo. Elsa e Cynthia também notaram, mas somente depois que suas emoções furiosas se acalmaram. Elas não notaram logo no começo, mas notaram depois que Alvin deixou todos eles sozinhos por horas. Já se passaram algumas horas desde que Alvin desapareceu após a punição ter sido aplicada. As 2 lindas garotas loiras Cynthia e Elsa estão perto do convés e olham para o poste onde algumas estão se contorcendo e se virando de dor. Os 10 principais acusados são pendurados no poste do convés para que todos vejam enquanto sangram até a morte. Alguns já morreram e outros estão morrendo lentamente. Para torná-los dolorosos, Alvin amarrou a corda na qual eles estão amarrados com uma mistura de sal e pimenta vermelha em pó. A combinação dos 2, junto com seus ferimentos recém-sangrento e machucados, é o suficiente para matá-los rapidamente. Ele fez Meu prolongar o sofrimento deles com base em suas últimas ações. Mas o envolvimento de Meu é apenas um segredo. Outros acham que eles têm uma vitalidade forte, então eles conseguiram durar tanto tempo. Muitos passageiros que sofreram sob suas garras sentaram-se perto do convés para assistir esses bastardos sofrerem e acalmar seus corações raivosos. Com essa ação, Alvin conquistou o coração da maioria das pessoas.
quanto aqueles que são amigos ou são ricos e sentem que o mundo agora lhes pertence, estão esperando o momento em que lhe ensinarão o seu lugar. Voltando para Cynthia e Elsa. Eles se encostaram na grade e olharam para o horizonte distante enquanto a tempestade rugia. Há uma leve garoa e vento soprando em contraste com o vento forte, ciclone e chuva pesada lá fora. Mas esse não é o assunto da conversa deles. Quem domina as conversas é Alvin. Elsa pareceu triste e disse: não deveríamos ter dito todas aquelas coisas ao Alvin naquela época. Nós o machucamos mais do que os ferimentos desta batalha. Somos seus amigos, deveríamos ter confiado nele. Ou então ele não erguerá esta tempestade para impedir que aquelas pessoas venham. Elsa continuou, sentindo-se ainda mais deprimida do que antes. Além de se preocuparem com Alvin, eles também se preocupavam com o reforço que traria suprimentos e transporte para retirar as pessoas desta nave quebrada e agora inútil. Ninguém ficou ferido, mas os suprimentos de comida foram completamente destruídos. Eles não têm o suficiente nem para cozinhar uma vez. Então eles estão ansiosos. Eles não saberão o que fazer. Eles têm muitas perguntas em seus corações. Quanto tempo a tempestade vai durar? Quanto tempo eles podem durar sem comida? Quanto tempo os feridos podem sobreviver sem remédios adequados? E muitas outras coisas. Nenhum deles tem experiência em liderar pessoas, então pediram ajuda a Bark, mas ele não tinha como fazer nada. Ele sugeriu que Alvin talvez saiba o que fazer, mas ele não está em lugar nenhum. Naquele momento, o Alakazam de Blue veio informá-lo sobre a situação dos reforços e o motivo do atraso, e para não se preocuparem com a situação. Flashback. Elsa, Cynthia, Capitão Bark e Bill são os únicos presentes com Alakazam. Os outros estão fora para garantir que as coisas estejam em ordem. Embora todos fossem jovens, sua força superior permitiu que as pessoas mais velhas pelo menos ouvissem o que eles queriam dizer. Então o reforço não pode vir por causa desta tempestade? Elsa perguntou preocupada com suas perspectivas futuras. Onde diabos está Alvin quando precisamos dele? Ela então gritou de raiva por não tê-lo por perto. Seu comportamento calmo e controlado lhes deu apoio para enfrentar qualquer problema e sua ausência em momentos como esse é algo que amplifica muito sua importância. Vocês não precisam se preocupar com ele. Ele está bem. Na verdade, essa tempestade não é natural, mas criada artificialmente. Alakazam os informou. O quê? Quem pode criar uma tempestade agora? Por quê? O que ganharia com isso? Bark gritou ansiosamente em voz alta que alguém faria isso. Bark notou que a tempestade está calma ao redor deles, mas o oceano ao redor está furioso. Uma tempestade desse nível não é algo que muitas embarcações podem suportar. Apenas os marinheiros mais experientes ou navegadores excepcionais têm a chance de sobreviver a isso. Ele não te contou? Alakazam perguntou em choque. O que você quer dizer? Bill perguntou sem saber para onde estava indo. Alvin fez seus pokémons psíquicos erguerem esta tempestade, ele revelou a eles. Todos eles mostraram vários níveis de choque com essa descoberta. Pensar que alguém pode fazer algo assim é chocante demais. Mas por quê? Elsa perguntou confusa, perguntando por que ele tinha que fazer isso. Alakazam olha para eles, pensando por que ele não informou ou porque seu treinador Blue pediu que ele informasse essas pessoas em vez do próprio Alvin. Depois de pensar um pouco com sua mente de supercomputador e suas emoções e expressões faciais, ele percebeu que as coisas não estão tão pacíficas quanto antes. Algo pode ter acontecido que fez com que Alvin se distanciasse deles. Seu treinador os vigiava mesmo quando ele não estava por perto para ficar de olho. Então ele está aqui para acelerar as coisas e fazê-los consertar seu relacionamento antes que ele azeda além da redenção. Ele ergueu esta tempestade para impedir que as pessoas do reforço viessem aqui mais cedo. Elsa e Cynthia estão mais uma vez furiosas com ele por colocar a vida dos passageiros em risco. Desta vez, mais porque ele fez isso sem consultá-las. Cynthia perguntou educadamente, mas dá para ver que ela está brava. Mas por que ele faria isso? Porque naquele esquadrão de reforço e alívio há pessoas que tentarão salvá-los. Ele criou isso. Eles não chegarão antes que sua punição seja tratada. Ele explicou a eles calmamente, sem apontar diretamente a fenda criada em sua relação. Eles entenderam por que ele fez isso quando ouviram o motivo. Eles não podem deixá-los escapar, mas não podem pará-los. Especialmente quando há pessoas que podem estar envolvidas nisso e o fato de seus pokémons ainda não estarem 100%. Mas por que ele não nos informou naquela hora? Elsa perguntou, sentindo-se deprimida por ele não ter perguntado. Não foi Alakazam, mas Bill quem disse isso. Ele disse sarcasticamente e acrescentou um olhar penetrante. Da última vez que ele pediu sua opinião, tudo o que você fez foi acusá-lo, dizer que ele é insensível e amaldiçoá-lo. Por que ele deveria fazer isso de novo quando você só vai tentar imprecá-lo? Acho que ele estava certo em não nos perguntar. Ele pode tomar uma decisão melhor quando não estamos por perto para arrastá-lo emocionalmente com nossas palavras afiadas. Mas, Cynthia perguntou. Mas o quê? Bill atirou neles. Vocês não estavam segurando seus socos naquela época. Ele estava caído e vocês tiraram toda a alegria de derrubá-lo ainda mais. Cynthia e Elsa ficaram tristes depois de ouvir isso. Embora o que Bill disse seja cruel, ele está dizendo a verdade. Ambos ficaram tristes ao ouvir e lembraram como trataram seu amigo. Alakazam viu tudo isso e sorriu. Ele entendeu o que seu treinador queria fazer ao fazer isso. Esse tipo de coisa deve ser tratada o mais rápido possível, ou as coisas ficam difíceis quanto mais tempo se arrasta. Embora Elsa e Cynthia estivessem emocionadas antes, elas se controlaram por culpa e decidiram enfrentar o problema com Alvin de frente. Você pode nos dizer onde ele está? Já que o problema é seu, encontre-o você mesmo. Depois disso, Alakazam relatou. Flashbacks finais. Isso leva à situação atual delas. As duas garotas estavam em uma missão para encontrar sua amiga que decidiu se esconder delas. Depois de tentar encontrar Alvin, eles estão de volta ao convés pensando onde ele pode estar. Capítulo 306. No convés, os dois estão olhando para a tempestade que se forma à sua frente.
Elsa tem sua Ninetales ao seu lado enquanto Cynthia tem seu Glaceon. Elsa disse, ele é um monstro, o tipo gelo, uma versão emprestada do Ninetales, estava sentado perto de sua perna. Cynthia apenas acariciou seu corpo Glaceon e falou com admiração. Ele já é forte o suficiente para afetar o clima de um lugar. Elsa concorda enquanto se sente ainda mais deprimida. Ele está bravo conosco. Ou então ele não vai desaparecer como fez agora. Cynthia falou seus pensamentos. Se eu estivesse na posição dele, eu estaria mais do que apenas brava. Eu já teria explodido com todos vocês assim que começássemos a desacreditar seus esforços ou sua falta de reação naquele momento. Elsa também concorda com ela. Se ela estivesse naquela situação, todos eles teriam sido congelados e selados em pingentes de gelo. Um gemido alto veio e os tirou de seus pensamentos depressivos. Uma das pessoas penduradas no poste está tremendo de dor e dizendo, por favor, me mate. Eu não posso suportar essa dor. Por mais tempo. Por favor, mostre-me um pouco de misericórdia e acabe com minha vida. Ele implorou a Cynthia e Elsa que acabassem com seu sofrimento. Se eles não sabem o que esse bastardo fez, eles podem ser misericordiosos. Mas depois de ouvir isso, eles não têm nenhum pingo de misericórdia. Para eles, esse método de morte é muito misericordioso para ele. Não é o suficiente para acalmar as emoções furiosas e a raiva das pessoas cujos amigos e parentes sofreram sob ele. Eles ignoraram seu pedido de misericórdia e foram embora com seus Pokémon seguindo atrás dela. Você tem alguma ideia de onde ele pode estar? Cynthia perguntou enquanto elas se dirigiam para a ponte. Elsa pensou e seus olhos caíram na torre de rádio. Talvez eu tenha alguma ideia de onde ele possa estar. Os olhos de Cynthia brilharam ao ouvir isso. Pensar que eles não tinham ideia de onde ele realmente estava e então um raio de esperança surgiu quando Elsa disse isso. Cynthia é uma treinadora Pokémon muito talentosa. Embora seja linda e muito habilidosa, essa força inigualável faz com que seja difícil para ela ter muitos amigos. O número de pessoas da idade dela que conseguem acompanhá-la mal chega a 2 dígitos. Elsa é uma e Alvin é outra. Ambos são seus amigos preciosos que conseguem ficar ao seu lado sem perder para ela. Ela os conhece há apenas alguns dias, mas os considera como um de seus melhores amigos. Ela estava muito envergonhada por suas ações naquela época e não tem nenhuma razão viável para se defender. Ela só pode esperar que ele possa perdoá-la por suas ações passadas e que eles possam voltar a ser bons amigos. Onde? Ela perguntou animada. A torre do radar. Ela respondeu e começou a mexer na Pokébola e soltou seu Fearo. Ravive Fearo grasnou após ser liberado da Pokébola. A torre do radar? Ela perguntou confusa. O que Alvin fará perto do radar? Elsa viu o olhar confuso no rosto de Cynthia e explicou. Ele sempre vai lá. Esse é seu lugar especial para pensar. É um lugar deserto, onde ninguém vai, a menos que seja especialmente necessário. A outra razão pela qual ele estará lá, disse Elsa com total confiança. Que outro motivo Alvin tem para ir lá? Cynthia perguntou. Elsa explica a relação entre poderes psíquicos e radar para sua amiga loira Cynthia. Minha mãe uma vez me disse que a radiação dos radares pode dar uma forte dor de cabeça após exposição prolongada, mas também é muito útil para pokémons psíquicos. Eles podem espalhar seus poderes e usar ataques de longo alcance com uma antena poderosa. Ela disse alegremente. Cynthia entendeu o que ela quis dizer e disse com os olhos arregalados. Então Alvin pode estar usando esta torre para criar esta tempestade. Elsa concorda e continua. Não importa o quão poderoso Alvin seja, ele ainda não é poderoso o suficiente para criar uma tempestade tão grande. Ele tem Pokémon Pseudo-Rei, não Pokémons psíquicos de nível Rei. Só eles têm o poder de criar algo tão grande. Há uma razão pela qual um Rei Pokémon é o suficiente para destruir uma cidade inteira e ele pode fazer isso tão facilmente quanto balançar seus membros ou qualquer parte do corpo. Cynthia concorda. Antes ela achava que Slowking podia fazer esse nível de truque com a ajuda de seus outros companheiros, mas se Alvin tivesse um truque desse nível antes, eles talvez nem precisassem participar da batalha e ele pudesse cuidar disso sozinho. Deve haver alguma preparação e outras condições especiais necessárias para esse nível de movimento. Caso contrário, com sua habilidade atual está muito longe. E ela está certa. Para este ataque, Alvin usou o potencial inato de Dratini bem como Gyarados para iniciar uma pequena tempestade, que mais tarde é alimentada pelos poderes psíquicos de Alvin e finalmente amplificada pela torre de radar. Vamos pegá-lo. Cynthia disse depois de montar no Staraptor que ela libertou agora. Elsa assentiu e voou em direção à torre de radar em seu Pokémon voador. A chegada repentina dos Pokémon atrai a atenção de todas as pessoas desocupadas e dos Pokémon da torre de radar. Latios e Latias não estavam prestando atenção ao que o cercava, então não conseguiram encontrar sua aparência a tempo e foram vistos por Cynthia e Elsa. Ao chegarem lá, eles são recebidos pela visão de Alvin e 2 Pokémons azuis e vermelhos semelhantes a pássaros ao seu lado. O que está acontecendo, Alvin? Cynthia perguntou em choque depois de ver os 2 Pokémons lendários na sua frente. Alvin antes da chegada de Cynthia e Elsa. Alvin olha para a forma nebulosa dos 2 Pokémon vencidos. Enquanto Alvin olha para eles atentamente, os 2 jovens Pokémon lendários conversavam entre si. Quando os 2 Pokémon do Éon, Latios e Latias, viram que Alvin estava olhando atentamente em sua direção, eles sentiram que ele poderia ter notado a presença deles. Norman pode dizer que ele está apenas olhando e não percebeu a oposição deles. Mas irmão mais velho, você acha que ele pode nos ver? Eu não acho. Nós somos invisíveis. Talvez ele esteja olhando para este lado. Seu irmão a assegurou. Mew parou de guiar o grupo de Pokémon psíquicos depois de algum tempo e brincou com Pikachu, Swablu, Dratini cansado e Orcia perto de Alvin. Quando eles chegaram, Alvin o informou de sua chegada quando sentiu alguns olhos sobre si.
Os dois Pokémons Eon conversavam entre si através do psíquico, então Alvin não conseguia entendê-los, mas um psíquico veterano como o meu conseguia facilmente captar as ondas psíquicas emitidas por eles durante uma conversa entre ladrões. Ela não só pode espionar, mas também entrar na rede de comunicação privada deles, como fez agora. Ele realmente consegue ver vocês, então não adianta ficar invisível, jovem Latios. Meu disse na cabeça deles, assustando-os. Isso o surpreendeu e Latios apareceu na frente de Latias para protegê-la de todas e quaisquer ameaças. A própria Latias mergulhou. Você quem é você? Latios perguntou preocupado enquanto olhava ao redor freneticamente para quem era. Ele tem medo pela segurança deles. Estou aqui embaixo. Meu em sua forma Ivy acenou para ela e disse, eu sou meu. Eu estava lá quando vocês duas nasceram. Capítulo 307. Você é meu. Latios disse, ou melhor, perguntou, querendo confirmar se o que tinha ouvido estava certo. Ele não é tão confiante, mas sua irmã Latias é muito confiante e crédula. Ela confiava nela facilmente. Ela desistiu de sua invisibilidade e flutuou ao redor de meu. Ela se aninhou em Ivy e disse curiosamente, mas você é tão diferente. A última vez que te vi, você era um Pokémon rosa com olhos grandes e uma cauda longa. Como você mudou e se tornou um Pokémon marrom com pelo macio e uma cauda fofa? Ela é um Pokémon muito curioso que frequentemente sai de seu esconderijo, o jardim secreto, para brincar. Isso pode ser visto em suas ações atuais. O irmão dela, embora a natureza ainda não seja tão madura quanto será anos depois. Ele também abaixou sua invisibilidade e baixou suas guardas para repreender sua irmã por sua imprudência. Latias, como você pode fazer isso? Ela provavelmente está te enganando. Como ela pode ser meu? E ela é outro Pokémon chamado Eevee. Ele então apontou para Alvin e comentou, este humano deve ter usado seu Eevee para dizer que é meu, para que possamos baixar a guarda. Quando estivermos indefesos, ele nos atacará e nos pegará naquela bola maldita em que esses humanos desprezíveis prendem os outros Pokémons. Aquele que é alvo do desprezo de Latios apenas olha para suas formas flutuantes. Embora os dois Pokémons Eon pareçam similares, há algumas diferenças em sua aparência. Ambos mostram dimorfismo sexual. Latios é um Pokémon com um corpo de pássaro estilizado como um avião. Seu corpo flui lentamente para um pescoço grosso, dando-lhe uma aparência volumosa. Ele não tem pernas, geralmente flutuando. A maior parte de seu corpo é azul, com áreas brancas perto de seus braços e uma faixa branca em suas costas que se estende até sua cabeça. Suas asas de avião a jato ficam no topo de suas costas, enquanto duas barbatanas altas e irregulares apontam para trás de sua parte traseira. Um triângulo vermelho marca o centro de seu peito, enquanto uma máscara azul cobre parcialmente seu rosto. Barbatanas longas, semelhantes a orelhas, estendem-se de suas mandíbulas até acima de sua cabeça e seus olhos são vermelhos. Ele tem braços de 3 dedos com uma cobertura azul na parte externa dos braços inferiores. Por outro lado, Latias é um Pokémon com um corpo de pássaro estilizado como um avião. Seu longo pescoço se estende para frente a partir de seu corpo atarracado. Ele não tem pernas, geralmente flutuando. A metade traseira do seu corpo é em grande parte vermelha e a metade superior branca, com asas de avião a jato altas na parte traseira e barbatanas na parte inferior perto da cauda. Um triângulo azul marca o centro do peito, enquanto uma máscara vermelha cobre parcialmente seu rosto. Barbatanas semelhantes a orelhas ficam no topo da cabeça e seus olhos são amarelos. Ele tem braços curtos de 3 dedos com uma cobertura vermelha na parte externa do antebraço. Latios é maior em tamanho, tem uma marca triangular vermelha no centro do peito, enquanto Latias é comparativamente menor, com uma marca triangular azul no centro do peito. Você também deixou cair sua camuflagem, Latios. Alvin disse com um olhar inexpressivo quando viu Latios repreendendo sua irmã Latias, ignorando todos ao redor. Essas palavras fizeram a bronca cessar e eles se entreolharam. Então eles começaram a entrar em pânico. Eles são sempre assim? Alvin perguntou a Mew enquanto seus olhos ainda estavam fixos no par frenético de Pokémon Eon. Mew não parece se importar com isso e simplesmente disse, eles são apenas uma criança. Eles têm muito a aprender. O pai deles morreu há alguns anos, então não há ninguém que possa ajudá-los. Então eles são tão desorientados e não têm ideia de como agir contra estranhos, exceto se escondendo. Alvin apenas balançou a cabeça quando ouviu isso e perguntou a ela, por que você não ensina isso a eles? Mew faz beicinho agora e resmunga, eu queria, mas Groudon, Kyogre, Rayquaza me impediram. Eles disseram que se eu os ensinasse, eles se tornariam encrenqueiros como eu, e outros se juntaram para me intimidar. Por que eles são tão cruéis comigo? Eles acreditam que eu não posso ensinar Pokémons jovens. Eu posso ensiná-los, estou ensinando seus Pokémons, mas eles não querem que eu faça isso? Depois disso, ela pensou na expressão sinistra em seu rosto enquanto olhava para Alvin com um brilho nos olhos. Já que você não gosta que eu os ensine, então farei algo que fará você se arrepender. Por que você não os ajudou? Se fizer isso, será útil para você. Posso conseguir algo que pode ajudar seus Pokémons mais tarde. Mew fez uma oferta tentadora a Alvin. Mew é alguém que pode realmente conseguir algumas coisas preciosas se ela quiser. Embora Alvin tenha tido uma jornada bem sortuda até agora com todas as coisas preciosas que ele conseguiu, suas reservas de frutas são principalmente devido a Mew. Ela adquiriu algumas frutas raras que ele plantou no pomar. Elas não estão totalmente crescidas, mas depois que crescerem, ele não terá que se preocupar com falta de dinheiro, a menos que ele crie quase uma dúzia de Snorlax. Ela também lhe deu uma pena de Ho-Oh e um pano de Ak que ela disse ter o poder de dar Cry. A pena está nas mãos de Charmeleon e o pano preto com Misdreavus. Misdreavus gostou muito do presente dela e ela não permite que ninguém o toque. Então o que eu vou ganhar dessa vez? Alvin perguntou diretamente. É melhor negociar com ela diretamente quando ela deseja que ele faça algo. Dessa forma ele é melhor recompensado. Uma bola de luz para o Pikachu, disse Mew diretamente.
Isso fez pensar quando ela disse que era uma bola de luz. Uma bola de luz é um acessório muito especial feito especialmente para a linha Pikachu. Ela só pode ser usada por um Pikachu ou Raichu. A razão é que uma bola de luz é algo que apenas um Pikachu ou Raichu moribundo pode criar. Antes de morrer, eles fundem as duas bolsas geradoras de eletricidade em suas bochechas e formam uma bola de luz, que pode aumentar o poder de ataque de um Pikachu ou Raichu. Quanto mais forte for o Pokémon, mais poderoso será seu efeito. Alvin não duvida que ela lhe dará uma bola de luz fraca. Então ele está pronto para concordar. Depois que ele concordou, Mel explicou que havia conseguido um bom negócio dessa vez. Ela explicou que era mais como se gabar disso. Esse Raichu é alguém que tinha a habilidade de lançar raios como seu Pikachu e absorveu os raios de Zapdos, Raikou e até mesmo Zekrom. Antes de sua morte, ele era um Pokémon pseudo-nível Imperador. Ele o criou e me deu para que eu pudesse dá-lo a um Pikachu poderoso que pode usá-lo bem. Com ele, seu Pikachu pode pelo menos atingir o nível de rei e até mesmo campeão, se você desejar levá-lo a esse nível. Alvin ficou muito feliz com o acordo que fez com Mel e parece que Mel ainda não terminou. Este é o pagamento inicial. Depois que você os ajudar a treinar seus poderes, eu lhe darei a pena de uma altaria. Esse altaria foi ensinado por Xerneas no passado. Ele até se tornou um Pokémon nível campeão. Ele se tornou quase invencível contra os Pokémons dragões. Em seu orgulho, ela enfureceu Rayquaza e morreu na batalha. Com isso, ela também pode ter algum aumento de poder como Pikachu. Capítulo 308. Alvin e Mel nem sequer consideram as opiniões e pontos de vista dos dois jovens Latios e Latias, pois eles mesmos decidem seu futuro. As recompensas são muito ricas e o uso é algo que pode economizar muito tempo para Alvin. Agora, Alvin vai conseguir duas coisas que podem ajudar muito seus Pokémons. Alvin não tem dúvida se pode atingir esse nível ou não. A questão é quanto tempo isso vai levar. Vamos pegar o Dratini como exemplo. Um Dratini evolui para Dragonair quando seu corpo tem energia de dragão ou vital suficiente, o que é confirmado pelo seu comprimento. Ele precisa ter cerca de 2 metros de comprimento antes de evoluir, e no norte tem apenas meio metro de comprimento. Um Dratini leva quase 6 meses para crescer 10 centímetros. Para atingir 2 metros levará de 3 a 5 anos, dependendo do apetite. Algumas ervas e outros intensificadores de poder, como gemas de dragão, podem aumentar sua velocidade de crescimento. Da mesma forma, para ser um Dragonite, ele precisa atingir 5 metros de comprimento, mas seu crescimento foi drasticamente reduzido agora. Ele precisa de 1 ano para crescer 10 centímetros e para atingir 5 metros, levará algumas décadas. Isso mostra a importância de várias ervas, frutas e acessórios feitos pelos Pokémons mortos que encurtam o tempo. Outro exemplo seria a Orcia que Alvin tem. Matthew deu a ele uma escama de dragão para Orcia. Normalmente levará de 5 a 10 anos para se tornar um Kindra, mesmo com os recursos de Alvin. Com a escama de dragão Kindra que era nível pseudo-rei no passado, o tempo gasto em crescimento é reduzido. Ele pode se tornar um Seadra no ano que vem e Kindra em alguns anos depois, se ele usar apenas a escama de dragão. Mel em sua forma Eevee então se teletransporta assustando os dois Pokémon Eon e retorna com uma bola de luz amarela brilhante. Pikachu, que não sabe da troca secreta entre Mel e Alvin, é atraído pela bola de luz. Ele deu passos medidos em direção à bola, temendo que ela pudesse desaparecer. Assim que ele estava prestes a mirar, Alvin pegou a bola. Pikachu rosnou para Alvin e quase lançou um raio nele. Alvin deu um olhar que o fez parar de pular e pegar a bola. Isso também diminuiu o fascínio que a bola tem sobre Pikachu e ele olha para Alvin curiosamente. Os outros Pokémons que notaram as ações de Pikachu ficaram curiosos sobre que noite causou tudo isso. Ele começou a explicar, esta é uma bola de luz para você que pode aumentar seus poderes muito. Pikachu fica feliz por isso e estende suas mãos curtas para pegá-la. Mas Alvin não terminou e ele continuou, você só a pegará depois de atingir o nível avançado máximo. Você está apenas no nível médio. Isso afetará suas conquistas futuras. Agora é a hora da sua fundação. Ao ouvir isso, Pikachu está se sentindo deprimido. Alvin sabe que Pikachu admira o descolado e orgulhoso Electabuzz, então ele o usou para lidar com seu humor atual. Se você deseja se tornar tão forte quanto o Electabuzz, você não pode relaxar. Isso funcionou e ele superou a tentação. Ele retorna para seus amigos e começa a brincar com eles lá. Mel viu tudo isso e sorriu. Este é um teste, ela pensou para Alvin. Ela queria ver como ele reagiria diante de uma grande tentação. Ele conseguiu suportar, o que significa que ele tem uma mente firme e uma vontade forte. Isso não só significa que ele tem uma vontade de forma, mas também que ele não relaxou em seus treinamentos de aura. Ela usou seus poderes psíquicos para aumentar a sensação de ganância e desejo na mente de Alvin. Ela fez tudo isso sem deixar para trás nenhum único sinal. Após a conclusão do negócio, Alvin e Mel recorreram às pessoas diretamente associadas ao negócio. Latios Latias, de agora em diante vocês dois seguirão Alvin. Não se preocupem com as coisas aqui, eu cuido das coisas aqui. Mel disse a eles. Latias está pronta para aceitar, mas o rabugento Latios não. Eles não tentaram ignorar as palavras dela. O pai deles sempre disse a eles que Mel sempre estará lá para ajudar se necessário. Ele também lhes disse para ouvirem as palavras dela, pois ela sempre pensa neles e não os fará sofrer. Ainda assim, ele tentou dizer, mas temos que proteger Altomare. Papai deixou para nós proteger este lugar e impedir que aqueles dois acordassem. Ele quer que impeçamos que essa máquina seja usada. Ele tenta persuadir Mel a não fazer isso, mas ela não quer ouvir nada sobre isso.
Em vez disso, ela o repreendeu. Vocês todos deveriam trabalhar no treinamento e não em coisas com as quais os adultos precisam se preocupar. Vocês dois ainda são crianças. Você deveria aproveitar seu tempo em vez de se preocupar com coisas de adulto. Latios ainda tentou persuadi-la mais uma vez e disse, mas o pai morre para protegê-lo. Não podemos simplesmente desistir dele. Latios ainda não está disposto a deixar as coisas irem. Se for outra pessoa, essa pessoa ou Pokémon pode ter listado seu temperamento, mas meu é um dos Pokémon mais gentis que existem que nunca machucará ninguém. A menos que façam algo que realmente a irrite. Se eles fossem um pouco mais velhos, ela poderia ter concordado, mas eles são muito jovens. Ela destruiu implacavelmente o sonho deles de proteger ao tomarem em nome dos pais. Mesmo que você queira fazer isso, você não pode fazer isso. Seu pai morreu porque usou muita energia para conter o tsunami. Ele não tinha energia para lidar com os dois Pokémons antigos, Aerodactyl e Kabutops. Então a onda de tsunami recorrente após a mudança na base da cidade aconteceu e aquele selo quebrou. Ele usou muita energia, assim como o reparo do selo. Isso resultou em sua morte. Vocês dois são muito fracos. Vocês não podem proteger este lugar. Se não fosse pelo sacrifício do seu pai, vocês não estariam aqui. Algum outro par de Latios e Latias tomaria seu lugar como guardião. Os dois estão abatidos quando ouvem isso. Eles estão lamentáveis agora, mas Mel não está disposta a recuar. Ela dirá a eles o que precisam fazer se quiserem continuar agindo como guardiões. Foi o sacrifício do seu pai que fez os outros concordarem em deixar vocês dois substituírem-no como guardiões. Agora, estou lhe dando uma chance de crescer forte e substituí-lo como um guardião habilidoso. Você está disposto ou não? Ambos pensaram e discutiram e finalmente concordaram. Mel sorriu e apontou para Alvin. Ele será seu futuro treinador e tutor. Vocês dois o seguirão por alguns anos antes de retornarem. Os dois em Pokémon ficam chocados com essa revelação. Capítulo 309. Ambos os Pokémons Eon ficam chocados com essa revelação. Eles originalmente pensaram que seria Mel quem os treinaria e garantiria que fossem guardiões qualificados. Eles nunca pensaram que ela os passaria para um humano para que pudessem aprender a usar seus poderes corretamente. Latias duvida de seu pai e seu pai sempre lhe disse para nunca confiar em nenhum humano estranho. Anteriormente, o bate-papo entre Mel e Latios era feito sob a conexão telepática privada. Mas desta vez, Alvin também é convidado para o limiar. Mel, eu não concordo em seguir esse humano. Latios desaprovou essa ação ferozmente. Ele continuou, humanos não são confiáveis. Ele vai nos pegar e nos fará seus servos. Estaremos sob sua servidão por anos. Mel tenta dissuadi-lo calmamente. Ela explicou a ele, humanos são criativos e criaram vários métodos para ajudar um Pokémon a ficar mais forte. Com a ajuda de Alvin, você pode alcançar seu alvo mais rápido e retornar para o tomar mais rápido. Mas ele não está disposto a ouvir. Ele retrucou arrogantemente. Por que eu deveria ser um escravo desse humano? Ele é tão fraco. Ele só pode valer alguma coisa por causa de seus Pokémon? Ele não tem valor algum sem eles. Por que você confia tanto nele? Latias, por outro lado, acha que seu irmão é demais e o humano ali é gentil o suficiente para não levar suas palavras duras tão a sério. Mas ela está um pouco preocupada, porque viu os Pokémon ao redor deles dando-lhes olhares raivosos. Se este humano lhes der permissão para agir, eles atacarão seu irmão sem pensar duas vezes. Alvin não se importa com suas palavras desdenhosas. Mas seus Pokémons não são tão temperamentais assim. E definitivamente não Electabuzz. Ele esmagou seus convidados, preparando-os para a ação, e apareceu acima de Latios com um soco elétrico. Latios e Latias ficam chocados com essa mudança repentina de evento. Nenhum deles é lutador, seus instintos de batalha são embotados, então eles não conseguem reagir. Acima de tudo, Latios ficou assustado e congelou no local quando Electabuzz o atacou. Mel viu isso, mas não fez nenhum esforço para impedir. Ela sentiu que Latios estava agindo de forma muito rude com Alvin. Não há falha em ensinar ao jovem Pokémon Eon alguma lição sobre boas maneiras e ética. Latios está com medo. Ele sentiu que iria morrer com o ataque. Ele se sentiu tão assustado que não fez esforço algum para sequer se mover. Latias agiu para proteger seu irmão, mas Electabuzz é forte demais para alguém do nível dela. Quando os dois esperavam um ataque poderoso, Electabuzz parou a apenas alguns centímetros acima da cabeça de Latios. Ele remove a mão e começa a se afastar. Embora ele tenha rosnado para Latios, que seja uma lição para não insultar meu treinador. Se você tentar de novo, não serei misericordioso e pararei como fiz agora. Ele é tão molenga. Alvin disse com um sorriso que fez Electabuzz encará-lo, enquanto os dois Pokémons Eon pareciam chocados. Um pensamento passou pela mente da dupla. Como alguém como ele, que age como um durão, pode ser um molenga? Mel parece saber o que se passa na cabeça deles e ri disso. Mel parou de rir de repente, fazendo com que outros olhassem para ela, agora que tudo está feito. Alvin os pegue. O quê? Alvin disse chocado com o que ela disse. O que Latias proferiu chocada com isso. Ela só pensou que Mel queria treinar com ele e não ser pego por ele. Ela sentiu que ele ficaria em Altomare com eles para treiná-los. O que Latios, além de se sentir confuso como Latias, também tem um sentimento de traição por Mel. Ele sentiu que ela traiu sua confiança. Mel olha para eles confusa. Ela não tem ideia do porquê eles agiram dessa forma. Ela até inclinou a cabeça para o lado em confusão. O que aconteceu? Ela perguntou curiosamente ou mais precisamente de Alvin. Alvin, vendo o olhar que ela estava dando a ele, decidiu explicar a ele. É que você me pediu para capturar esses dois. Alvin aponta para Latios e Latias.
Eles são os Pokémon lendários e eu sou um treinador que só viajo sozinho há cerca de 2 anos. Eu sei que alguns Pokémon têm Pokémons lendários menores que não são responsáveis pelo equilíbrio, mas eu ainda sou muito jovem. É por isso que estou surpreso. Quanto a eles podem ter pensado que eu ficaria aqui para ensiná-los. Mas você me pedir para pegá-los com minha Pokébola é visto como uma traição à confiança que eles tinham em você. Então eles ficaram chocados e agiram dessa forma, ofendidos. Depois que me ouviu, ela acena com a cabeça entendendo o que eles sentiam. A reação de Alvin é compreensível, mas ela ainda sente que os Latios e Latias são um pouco mimados demais, então ela decidiu dar uma palestra para eles. Ela disse isso um pouco duramente ou tão dura quanto seu tom suave pode ser. Se você precisa ficar mais forte, você tem que fazer alguns sacrifícios. Um deles é segui-lo em sua jornada e enfrentar diferentes Pokémon. Você não só precisa controlar seus poderes e ficar mais forte, mas também precisa desenvolver os instintos em seu sangue. Vocês dois são extremamente cuidados pelo seu pai. Ele não deixou vocês trabalharem duro para ganhar nada e depois da sua morte, vocês são criados por aquele humano que deixou vocês continuarem vivendo assim. Você não tem senso de prioridades. Você acha que é adulto, mas é mimado. Tudo que você precisa sempre foi colocado na sua frente. Você não sabe nem como pegar sua comida na natureza e vai morrer de fome se não for morto. Ela olhou para eles. De agora em diante, vocês o seguirão, treinarão duro com ele e aprenderão o quão rigorosa é a vida fora do seu santuário. Ela proferiu sua sentença com um olhar firme, desafiando-os a se oporem à sua decisão. Os Pokémon Alvin dão a ela um olhar de admiração e espanto com o comportamento atual de Mew. Eles só a viram agindo de forma infantil, travessa, brincalhona e feliz. Eles não a viram agir com raiva ou tão séria como ela está agora. Electabuzz acena com a cabeça para as palavras dela e concorda totalmente com ela. Parece que seus instintos não se apagaram completamente, e eles aceitaram as ordens dela. Então ela se vira para Alvin e em um tom similar ordenou a ele, você não vai mimá-los. Você vai treiná-los duro e garantir que eles saibam como sobreviver lá fora sozinhos sem a ajuda de ninguém. Mesmo que eles estejam à beira da morte, você não vai mostrar misericórdia para eles. Enquanto eles ainda estiverem vivos, está tudo bem. Mostre a eles o quão cruel o mundo pode ser. Latios e Latias digeriram tudo o que Mew disse até agora. Enquanto isso, Alvin concorda com o pedido dela. Este treinamento será bom para ele. Será uma boa maneira de praticar como criar e treinar um tipo de dragão no futuro. Dratini e Orcia são muito jovens para fazer um treinamento rigoroso, e agora ele tem um par de ratos de teste na frente dele. Naquela época, Elsa e Cynthia também chegaram lá. A chegada repentina dos Pokémon atrai a atenção de todas as pessoas desocupadas e dos Pokémon da torre de radar. Latios e Latias não estavam prestando atenção ao que o cercava, então não conseguiram encontrar sua aparência a tempo e foram vistos por Cynthia e Elsa. Ao chegarem lá, eles são recebidos pela visão de Alvin e 2 Pokémons azuis e vermelhos semelhantes a pássaros ao seu lado. O que está acontecendo, Alvin? Cynthia perguntou em choque depois de ver os 2 Pokémons lendários na sua frente. Capítulo 310. Naquela época, Elsa e Cynthia também chegaram lá. A chegada repentina dos Pokémon atrai a atenção de todas as pessoas desocupadas e dos Pokémon da torre de radar. Latios e Latias não estavam prestando atenção ao que o cercava, então não conseguiram encontrar sua aparência a tempo e foram vistos por Cynthia e Elsa. Ao chegarem lá, eles são recebidos pela visão de Alvin e 2 Pokémons azuis e vermelhos semelhantes a pássaros ao seu lado. O que está acontecendo, Alvin? Cynthia perguntou em choque depois de ver os 2 Pokémons lendários na sua frente. Os 2 Pokémon Eon, após se recuperarem da surpresa de alguém se esgueirando sobre eles, agiram. Eles correram atrás de Alvin em busca de segurança e proteção. Eles sentiram que somente Alvin é capaz de protegê-lo. Essa visão se deve ao fato de Alvin ser um guardião da aura e a ajuda de Mew, que criou uma opinião subconsciente de que Alvin os protegerá de todas as ameaças. Alvin olha para ele sem expressão. Ele não respondeu à pergunta anterior e perguntou sem rodeios. O que vocês dois estão fazendo aqui? Ele foi totalmente rude com eles. É semelhante a como uma pessoa fala com um estranho que a interrompeu quando ela estava no meio de algo importante. Alvin também está no meio de algo importante. Um Pokémon lendário, mesmo alguém mais fraco, é muito atraente para qualquer treinador que se preze. O mesmo acontece com cientistas e pesquisadores. E Alvin não é apenas um treinador, mas também um pesquisador. Quando ele pensou em capturar os 2, ele não só pensou em quão forte sua equipe se tornaria depois que eles se unissem, mas também em registrar dados preciosos sobre eles. Os registros sobre os Pokémons lendários são muito poucos. Cada nova informação sobre eles pode deixar alguém rico da noite para o dia. Esta oportunidade ajudará Alvin a lidar com o problema, que surgiu devido à diminuição do saldo bancário, devido à ingestão de Larvitar. Dizem que Latios e Latias possuem um movimento especial que é único para eles. Parece não haver dados concretos sobre esses movimentos. Com os 2 sob seu comando, ele pode ganhar bilhões apenas com relatórios sobre seus movimentos únicos. Embora não haja informações sobre seus movimentos únicos, Latios tem um movimento chamado Luster Purge, e o movimento de Latias é chamado Mist Ball. De acordo com o que ele lembrava, o expurgo de Latios Lustre é como um raio rosa. Latios abre a boca e faíscas brancas se formam e se reúnem na frente dele, formando uma bola rosa de energia. Ele então dispara um enorme raio rosa da bola no oponente. Foi um movimento de gênero psíquico. Similarmente, Latias cria uma bola de névoa. É uma névoa como uma rajada de plumas que envolve e danifica o alvo.
É um movimento do tipo psíquico também. Com tantos pensamentos passando por sua mente, a chegada de Cynthia e Elsa pode acabar com seus planos. A chegada desses dois estranhos pode assustar os dois e eles podem fugir. Mas quando eles correram atrás dele em busca de proteção, ele sentiu que não tinha nada a temer e que as coisas estavam bem. Embora o assunto não tenha escapado de suas mãos, a chegada deles pode ter afetado seu futuro layout. Com sua raiva em relação aos dois por causa de suas palavras duras e por não entender seus pensamentos, juntamente com suas dúvidas. Alvin parece ter esquecido que eles se conhecem por apenas meio mês no caso de Elsa e cerca de uma semana com Cynthia. Seu temperamento explodiu. É por isso que ele agiu de forma tão rude com eles. Ao ouvirem seu tom áspero, eles desviaram os olhos de Alvin e olharam para baixo, sem vontade de olhar para seu rosto. Eles começaram a se sentir culpados pelo que haviam feito antes e não ousavam olhar para ele. Alvin lançou-lhes um olhar severo. Ele não queria ser incomodado por eles, especialmente agora. Se você não tem nada a dizer, então vá embora. Ele disse asperamente. Mas eles não entenderam a indireta. Eles sentiram que ele está bravo agora e se eles não fizessem nada para acalmar sua raiva, eles perderiam sua preciosa amizade. Esse pensamento lhes deu coragem para olhar para cima. Eles olharam para Alvin primeiro e então se viraram um para o outro. Eles parecem se comunicar com apenas um olhar e acenos um para o outro. Alvin ainda está bravo com eles, mas sua experiência passada o lembrou de que sempre que esses dois agem juntos, há um inferno a pagar. As duas lindas garotas loiras caminharam em direção a Alvin com um olhar determinado que assustou Alvin. Latios, Latias e Meu na forma de Ivy se afastaram para dar espaço a eles. Meu informou aos dois Pokémon Zeon que eles estavam ali por Alvin e que não deveriam se incomodar com a presença deles. As duas garotas agarraram seus braços, cada uma segurando um braço para impedi-la de sair. O que está acontecendo? Alvin perguntou chocado, preocupado e com medo pela ação deles. Você não vai embora a menos que... Cynthia começou e Elsa terminou. Você nos escute e nos perdoe por nossas ações anteriores. Mas... Alvin tentou dizer algo, mas o olhar que eles lançaram a ele disse tudo. Alvin escolheu ficar quieto, caso contrário, terá que pagar caro por isso. Depois que ele se acalmou, os dois começaram a conversar. Alvin, pedimos desculpas. Não deveríamos gritar com você ou mesmo criticá-lo. Você trabalhou tanto para garantir que eles fossem punidos por suas ações. Sinto muito. Cynthia disse com um olhar de desculpas no rosto. Alvin não sabe por quê, mas seu coração dói ao vê-la assim. Elsa também seguiu logo depois. Sinto muito. Eu sei que fui demais, dizendo que você é fria, que não se importava com eles. E aqui está você se certificando de que eles sejam punidos. Mesmo que isso significasse que você seria punida em vez disso. Você se coloca em perigo, coloca toda a pressão que certamente virá por causa disso e nos ajuda. E eu fiz isso. Sinto muito, sinto mesmo. Por favor, me perdoe. Por favor, não quebre nossa amizade ou vínculo. Ela também tem algumas lágrimas. As duas garotas se chocaram contra seu peito e choraram. Elas abriram seus corações na frente dele. Algo assim não é suficiente para fazê-los desmoronar assim, mas hoje foi muito difícil para eles. Primeiro eles lutaram uma batalha de vida ou morte, depois viram muitas pessoas morrendo em grande escala e de forma horrível. Eles conseguiram segurar suas emoções porque têm coisas importantes para fazer. Eles podem lidar com sua pressão psicológica depois que as coisas importantes são resolvidas. E então eles também viram a tortura que as pessoas que eles desejavam proteger sofreram. Isso fez suas emoções ficarem descontroladas e em sua raiva eles fizeram chover tempestades em Alvin. Essa raiva conseguiu atrasar seu estado instável, mas quando eles foram se desculpar com Alvin, a pressão que segurava tudo explodiu. Alvin colocou as mãos em volta deles. Ele só pode apoiá-los emocionalmente e deixá-los se acalmar. Este incidente é bem grande e pode afetar a mentalidade de alguém, embora não em uma escala semelhante à de Alvin no ataque, ainda assim é impressionante. O rosto de Alvin suaviza enquanto eles choram em seu peito. Ele entende o que eles estão passando. Ele mesmo experimentou esse estado volátil, então não tem razão para ficar bravo com eles. Depois de alguns minutos, depois de extravasarem suas emoções, eles se acalmaram. Capítulo 311. Depois que suas emoções se acalmaram, as duas loiras se lembraram da posição estranha em que estavam, mas o garoto alheio ainda não entendeu. As meninas o empurraram para trás depois que se acalmaram e seu corpo colidiu com o corpo do Latios flutuante. A presença de Latios impediu que Alvin caísse no chão. Alvin agarrou Latios e conseguiu se manter firme. Ao verem a forma cambaleante de Alvin, eles ficaram cientes de sua ação e das consequências que ela poderia acarretar. Eles correram até ele e pediram desculpas imediatamente. Sinto muito, Alvin. Sinto muito, Alvin. É só que... Nós estávamos apenas. Ao ver seus rostos nervosos e envergonhados, Alvin começou a rir e sua risada aumentou a cada segundo. E o nervosismo crescente deles junto com suas gagueiras o fez rir deles. Essa risada parece lavar todo o nervosismo, constrangimento, culpa e todas as outras coisas sentimentais entre eles. Os rostos envergonhados das meninas se transformam em fúria, a fúria justificada de uma mulher, para ser mais preciso. É engraçado, não é, Alvin? Elsa perguntou docemente. Cynthia não disse nada, mas seu sorriso disse tudo. Ao ouvir o tom com que Elsa falou com ele e o sorriso doce no rosto de Cynthia, ele consegue ver qual é o seu futuro. Se ele não pensasse em algo rápido, ele sofreria sob as mãos deles. O olhar nos olhos deles gritava claramente como eles o fariam sofrer por rir às custas deles. Seus olhos caíram sobre o Pokémon cujo corpo lhe dava o suporte para permanecer de pé, Latios. Parece que esse jovem Pokémon é um rude e arrogante vai ser seu salvador e vai funcionar como sua tática de distração. Ele se vira para Latios e age chocado. Ele falou, o quê? Você deseja continuar de onde paramos, Latios? Latios, Latias meu, Elsa e Cynthia não tinham ideia do que ele quis dizer com aquelas palavras, mas quando ele disse Latios, os olhos das meninas se arregalaram.
E eles são os lendários Pokémon Zeon, Latios e Latias. Cynthia gritou em choque. Felizmente, meu ergueu uma barreira a tempo para evitar que os outros percebessem isso. Os dois olharam para eles em choque e Alvin suspirou aliviado ao escapar do encontro perigoso devido ao seu raciocínio aguçado. Isso foi até Elsa dizer seu nome, Alvin. Isso fez sentir que ela havia descoberto seu plano e agora nada neste mundo poderia salvá-lo. Mas ele é rápido demais para julgar as coisas, pois ela não disse seu nome para repreendê-lo, mas para perguntar o que realmente está acontecendo. Desta vez ela falou a frase que estava passando pela cabeça dele. Alvin, o que está acontecendo aqui? Alvin aproveitou a oportunidade e começou a narrar tudo o que aconteceu sem envolver meu. A tempestade psíquica que criei atraiu a atenção desses dois apontando para Latios e Latias, enquanto continuava. Quando eles chegaram aqui, eu os descobri. Eles me perguntaram o que estava acontecendo e por que eu estava fazendo isso. Ao ouvir o motivo, eles sentiram que eu era egoísta e quase me atacaram. Mas Electabuzz aparece e os impede. Ele então respirou fundo e continuou. Com a facilidade com que seus ataques foram demolidos e o Electabuzz o subjugou, descobri que eles têm grande poder, mas não tem como controlá-lo. Os dois olham para os dois Pokémon Eon e percebem que eles não emitem uma aura experiente ou que indique que são fortes. Eles parecem bebês que não conseguem usá-lo de forma eficaz. Então eu ofereci a eles uma chance de me seguir por algum tempo. Nesse tempo, eles treinarão sob meu comando. Depois que o tempo estipulado tiver passado, eles podem retornar para casa e retomar suas tarefas designadas. Ele explicou tudo a eles. Então você vai pegá-los? E eles deixaram você pegá-los? Cynthia resumiu toda a história em uma frase de uma única linha. Ele concorda com a frase com um sorriso orgulhoso no rosto. Elsa e Cynthia pensaram em dar um soco no rosto dele quando viram aquele sorriso arrogante e orgulhoso, mas se contiveram. Alvin tem a oportunidade de capturar não um, mas dois Pokémons lendários. É uma questão de grande honra. Nem mesmo os treinadores de nível campeão têm essa oportunidade. Então ele tinha o capital para agir com orgulho. Mas isso não significa que as meninas gostem dessa ação dele. Chega desses sorrisos irônicos, eu sei que você tem muita sorte, mas isso não significa que você tem que agir de forma tão presunçosa e arrogante assim. Elsa retrucou com uma expressão irritada no rosto. A cara que ele faz parece estar dando nos nervos dela. Sabendo que eu estava me divertindo muito com isso, mesmo que ele ainda não estivesse fora de perigo, ele recuou imediatamente. Tudo bem, tudo bem. Ele tira 2 Pokébolas vazias da mochila. Então ele se vira para o Pokémon Eon e pergunta, então você está pronto? Os dois ainda tinham algumas dúvidas em suas mentes, mas depois de um olhar para Mew, que deu aos dois um aceno tranquilizador, eles assentiram em resposta. Todos eles tocaram o poste com o nariz e foram sugados para dentro dele. Depois de algumas oscilações, os dois se tornaram oficialmente os Pokémons de Alvin. Um sorriso automaticamente apareceu em seu rosto depois disso. Olhe para ele todo feliz e sorridente. Cynthia disse com um brilho penetrante nos olhos que foi captado por Elsa. Parece que Elsa vai sofrer novamente sob o cerco das duas belas loiras. De fato, mas é realmente um momento feliz, e tais momentos devem ser celebrados. Ela respondeu a Cynthia. Depois se virou para Alvin e perguntou sua opinião sobre uma festa de comemoração. Você não concorda, Alvin? De fato, incidentes como esses merecem uma festa. Ele disse sem saber que havia pulado no fosso agora. Ótimo, então depois que pousarmos em uma ilha, você nos levará para fazer compras e comprará algumas lembranças. Cynthia declarou alegremente, sem lhe dar nenhuma chance de objetar. Elsa concordou e abraçou sua companheira loira com força, depois de dizer as palavras que desejava ouvir. Alvin viu a pequena comemoração e os sorrisos deles. Ele percebeu o poço para onde o estavam puxando, mas lembrando que eles ainda poderiam ter algumas sombras do incidente de hoje em seus corações. Ele não se opôs e concordou com a grande felicidade deles. Agora eles só têm um pensamento passando pela cabeça. Quero proteger esse sorriso no rosto deles. Capítulo 312. Depois que todas as questões emocionais entre Alvin, Elsa e Cynthia foram resolvidas, o trio decidiu ficar na base da torre de radar do navio de cruzeiro. O motivo da permanência deles ali era para garantir que tudo ficaria bem com a equipe psíquica até que o alvo final fosse abatido. Depois de mais meia hora de gritos constantes de dor e agonia, a última pessoa morreu. A morte do último homem fez com que as pessoas que assistiam a todos os principais acusados e culpados aplaudissem em voz alta para que todos no navio ouvissem. Ao ouvir isso, Elsa e Cynthia abraçaram Alvin em volta da barriga, cheias de alegria e felicidade. Após se recuperarem da explosão de alegria, eles se soltaram dele enquanto trocavam olhares furiosos. Alvin não tem ideia do porquê eles fizeram isso, exceto que estão com ciúmes. Alvin não é um completo inútil no campo dos românticos e da vida, mas ele nunca considerou o fato de que crianças por volta de 13 anos já estão envolvidas em marcar seu território ou ter namorados. Essa comemoração foi um sinal para Alvin de que o trabalho estava concluído e agora a tempestade furiosa poderia ser acalmada. Ele enviou uma mensagem para Gyarados através de seu link psíquico para retornar com o grupo. Como o redemoinho não é mais necessário. Depois disso, ele dá um tapinha nos ombros meditativos do Slowking. Esse foi o sinal para ele acalmar lentamente a tempestade. Embora muitos possam confirmar que essa tempestade não é natural, mas sim provocada pelo homem com uma grande quantidade de energia psíquica no ar, ele quer garantir que as coisas não sejam atacadas por ele. Slowking desconecta lentamente a conexão psíquica dos Pokémon de Alvin enquanto adiciona Mew à briga. Os Pokémons após serem libertados da conexão sentiram cansaço intenso e dor mental. Eles sentem que sua força mental é puxada ao extremo como um elástico antes e agora estão sofrendo com um rebote.
Alvin devolve os pokémons às suas respectivas pokébolas. Vendo suas expressões de dor, Elsa e Cynthia ficaram preocupadas com sua saúde e perguntaram a ele: eles vão ficar bem, Alvin? Eles parecem estar mortos de cansaço e vão sair a qualquer momento. Neste momento, a tempestade está lentamente perdendo sua força e a velocidade do vento e da chuva à distância também está diminuindo. Não se preocupe. Eu conheço a habilidade deles e é por isso que os fiz fazer um movimento tão arriscado. Essa é uma prática que os ajudou a superar seus limites e atingir novos patamares. Ele disse com confiança. As meninas ficaram com uma expressão de dúvida no rosto, sem entender o que ele quis dizer com isso. Vendo o olhar confuso e exigente de Cynthia e Elsa, ele explicou a elas o que significava. Com sua força e habilidades, esses métodos podem ser descobertos e empregados por eles na prática algum dia no futuro. Slowking aprendeu a usar a grande quantidade de energia psíquica cuidadosamente. Com esse método, seu poder psíquico aumentou. Quanto aos outros, eles se acostumarão à grande quantidade de energia psíquica que flui através de seus corpos. Agora sua reserva e força aumentarão quando eles descansarem. Alvin não entra em muitos detalhes sobre os motivos mais profundos, mas como treinador habilidoso, ele entendeu a base do que ele estava se metendo. Slowking aprende melhor controle enquanto outros Pokémon se acostumam a uma quantidade maior de energia psíquica. Quando a tempestade passou para Mew, Slowking se levantou de sua posição sentada. Seu corpo está muito cansado agora, mas o cérebro está em um estado hiperativo. Então, qualquer um que olhe diretamente nos olhos sofrerá um choque psíquico. Então, Slowking manteve os olhos fechados. Ele não quer que ninguém sofra. Ele passou essa notícia para Alvin telepaticamente, então não está preocupado com ele. O que aconteceu com ele, Alvin? Por que os olhos dele estão fechados? Cynthia perguntou quando Slowking se levantou, mas ele manteve os olhos fechados. Eles estavam curiosos sobre o que aconteceu com ele. Eles estavam até preocupados se algo poderia ter acontecido com ele. Alvin deu a eles um olhar tranquilizador e explicou a eles: não se preocupem. Ele está apenas em estado de hiperatividade. Ele está preocupado, pode machucar alguém se olharem diretamente em seus olhos com um forte choque psíquico com força comparável a toda a sua força combinada. Então ele decidiu manter os olhos fechados até que ele tenha controlado completamente aquele nível de poder. Se ele conseguisse fazer isso, ele se tornaria tão forte quanto um pico de Psue do Rei Pokémon em poder psíquico, e eu terei que trabalhar em seu poder de água. Seus olhos brilharam de alegria. Em breve ele terá um Pokémon de nível Rei em suas mãos, e isso também dentro de um ano. As meninas lhe deram um olhar de admiração e espanto. Alvin tem quase 13 anos e com um Pokémon de nível Rei sob suas mãos, ele será ainda mais monstruoso do que era antes. Aos 15, ele terá um Pokémon nível Rei. Isso é algo que ninguém conseguiu realizar na história da Liga Pokémon. Alvin sabe o que se passa na mente deles, mas sua ideia é diferente da deles. Com o controle sobre a tempestade, seus poderes de água também progrediram. Dentro de alguns meses, seus poderes de água atingirão o nível Pseudo-Rei e em mais alguns meses, eu terei um Pokémon nível Rei. Se não fosse pelo torneio da Liga Pokémon no meio, ele teria se tornado muito mais rápido. Ele pensou com alegria e expectativa pelo futuro. Mais tarde, seus Pokémons Electabuzz e Pidgeot trabalharão mais e tentarão quebrar a barreira também. Com o quão bem Alvin os conhece, eles não deixarão Slowking ficar no nível King sozinho. No ano que vem, o número de King Level aumentará para 13 e ele estará todo preparado para as terras áridas. Alvin, eles estão chegando. Slowking o informou sobre a chegada dos reforços, o que o tirou de seus pensamentos felizes e seu rosto ficou sério. Está tudo bem, Alvin? Cynthia perguntou. Eles estão vindo. Ele olha na direção de onde eles chegarão. Essas palavras os fizeram entender o que está acontecendo. Não se preocupe. Nós te apoiamos. Elsa disse com um sorriso confiante que ajudou Alvin a se acalmar. Vamos encarar a realidade. Capítulo 313. Alvin montou seu Pidgeot ao lado de Cynthia e voou para longe do navio para cumprimentar os reforços que chegavam da filial da Liga Oen. A tempestade se acalmou e as operações normais podem ser realizadas. Eles aguardam a chegada deles com seus Pokémon do tipo voador. Logo, um grupo maior de Pokémon voadores foi visto e quase todos sabiam que eles eram um reforço. Embora Alvin saiba que eles fazem parte dos reforços, ele ainda agiu de forma cética. Ele gritou enquanto seu Pidgeot tinha uma silhueta azul ao seu redor. Quem é você? O que vocês estão fazendo aqui? Ao vê-los em seu caminho, os reforços voadores pararam na frente dele. Havia muitos Pokémons voadores e em suas costas estavam cerca de 30 pessoas. O líder deles, um homem de meia idade, com quase 50 anos, com algumas rugas sob os olhos, se adiantou e respondeu: eu sou Jonathan, o treinador ace da Liga Oen. Recebi ordens para dar suporte às pessoas presas no SS Smith e ajudá-las na evacuação. Alvin estava um pouco menos vigilante, mas lembrou-se de que havia alguém que controlava os Pokémons aquáticos e os enviava para atacá-lo. Que provas você tem para provar isso? Ele questionou Jonathan e pediu uma prova de identidade. Uma das pessoas neste grupo que chegava ficou furiosa com isso e gritou com raiva: que diabos? Estamos aqui para ajudar vocês. Por que deveríamos mostrar qualquer prova de um pirralho como você? Quem diabos você pensa que é? Outros também ficam irritados com isso. Eles estão aqui para ajudar e suportaram aquela tempestade bizarra, mas são questionados. Isso é algo que não é aceitável para eles. Robert, acalme-se. Jonathan se vira para seus companheiros e pede que ele se acalme e não agregue coisas além do limite. Enquanto Jonathan acalma seus companheiros enfurecidos, Cynthia pergunta a Alvin: o que faremos se eles não mostrarem nenhuma prova? Então teremos que lidar com eles. Aquele ataque foi pré-planejado. Estejam preparados para atacar com intenção de matar quando as coisas derem errado, Alvin os alertou. Alvin não é afetado pela raiva deles em suas palavras e mais uma vez falou: se você não tem nenhuma prova, então deixa a área.
Caso contrário, nós iniciaremos o ataque. Ele emitiu um aviso a eles. Ele também lançou um ataque saudável de Killing Item para mostrar a eles o quão sério ele realmente é. Isso foi o suficiente para fazer todos entenderem que ele está falando sério. Ele irá para a matança se não o ouvirem. Jonathan tentou acalmá-lo e apaziguá-lo. Sinto muito por Robert. Ele está cansado agora. Estamos atrasados por horas por causa da tempestade e seus parentes também estão naquele navio. Então, por favor, me perdoe. Aqui, deixe-me mostrar minha prova. Ele sacou um documento de identificação para mostrar sua identidade. Jogue para o alto, Alvin disse a ele. Outros não sabem o que isso significa, mas Jonathan, como treinador sênior Ace, sabe para onde está indo. A coisa que ele está usando é um segredo conhecido apenas pelo nível mais alto. Isso fez entender que o garoto à sua frente não era apenas forte para sua idade, mas também alguém com direito a certos segredos. Ele fez como instruído e jogou-o no ar. O ID, depois de subir até certa altura, começou a cair, e sua forma de queda é semelhante à de uma pena. Mas essa queda não é a medida válida para distingui-los. Há uma certa imagem que é projetada quando os raios do sol incidem sobre ela. Ela mostra a imagem de Moltres quando vista de um certo ângulo e em um certo ponto. Embora a imagem possa ser replicada, a majestade do lendário Pokémon não pode. Jonathan pegou o cartão e olhou para ele. Alvin abaixou a guarda e começou a se mover em direção à nave. Depois de voar por uma distância, ele proferiu: siga-me. Ele segue em direção à nave com os reforços seguindo atrás dele em seus respectivos Pokémons voadores. Ao desembarcarem no navio, a primeira coisa que lhes chamou a atenção foram os 10 cadáveres amarrados a um poste de ferro artificial no convés. Eles estavam assustados, pelo olhar de dor e terror em seus rostos. Eles sentiram que poderiam ser os próximos a se juntar àquele grupo, se essas crianças estivessem com raiva. Jonathan notou a inquietação do grupo e perguntou a Alvin: quem são eles? A resposta de Jonathan veio nas palavras frias de Alvin: esses são os canalhas que ousaram desobedecer nossas ordens em tempos de lei marcial e causaram o caos. Mas não é um pouco demais matá-los? Uma das mulheres do grupo perguntou. Ela é a enfermeira do grupo enviado para ajudar pessoas feridas. Alvin se vira para olhar para ela. Ela parecia ser alguém apenas alguns anos mais velha que ele, com cabelos curtos e rosa. Ela tem uma aparência que lembra a enfermeira Joy. Ele achava que ela poderia ser uma das médicas do grupo e conseguia entender o que eles devem ter passado antes de morrer. Esse tipo de tortura pode ser brutal. A Liga Pokémon nos deu liberdade para lidar com eles. Então usei esse método para apaziguar a raiva dos outros enquanto os punia. Com isso, outros não ousarão cruzar ou desobedecer a Liga mais tarde. Elsa disse com um olhar endurecido quando viu a enfermeira sentindo simpatia por ele. Mas você não pode simplesmente. Ela tentou rebatê-los, mas Alvin a interrompeu. Você está aqui para garantir que cada pessoa ferida seja tratada adequadamente e que não haja ferimentos com risco de vida. Nós demos os primeiros socorros a todos os feridos, mas não temos nenhum Pokémon especializado em cura ou temos algum médico especializado conosco. Os únicos aqui são meio período. Alvin lembrou a ela para que ela está lá e para não bisbilhotar outras coisas. Mas deve haver alguém que possa lidar com esses casos nesta nave. Ela perguntou pensando que alguém poderia estar aqui para lidar com tais situações. Essas pessoas também se esqueceram do significado da lei marcial. Elas sentiram que podem escapar porque sua existência tem um valor significativo. Após confirmar que nenhum dos feridos apresentava qualquer ferimento que parecesse ameaçar suas vidas, eles também foram mortos junto com outros. Alvin revelou isso a eles. Essa frase deixou Robert muito ansioso. Ele temia que o alvo que ele veio resgatar também pudesse estar entre aquelas pessoas com quem são lidadas. Para confirmar sua suposição, ele perguntou a Alvin: todos os culpados são punidos ou executados? Para as pessoas que quebraram a disciplina em tempos de lei marcial e causaram estragos no navio, todos eles devem ser condenados à morte, sem exceção. Ele disse a ele e olhou diretamente em seus olhos. Mas também havia alguns caras grandes naquele grupo, não é mesmo? Eles também. Ele não terminou, mas o significado das palavras deixadas é evidente. Sim, todos eles são tratados, disse Alvin. Desta vez, os olhos de todos, até mesmo os de Jonathan, estão arregalados além do extremo. Este incidente vai causar muitos problemas no futuro, e os envolvidos nesses problemas não serão apenas Alvin. Capítulo 314. Alvin viu a expressão facial impressionante no rosto do primeiro grupo de reforços. Ele entendeu que a maioria delas são pessoas contratadas aqui para resgatar suspeitos ou acusados para que suas famílias possam protegê-los usando sua fortuna. Essas pessoas sentiram que seriam mantidas no Brig, seguras e separadas do resto, até que desembarcassem em Oen, e seriam repassadas à autoridade respectiva para punição formal. Eles teriam tempo até pousar em Oen para resgatar seus alvos, mas tudo foi em vão. Alvin não lhes deu a chance e os puniu diretamente a bordo. Ele se tornou o açougueiro deles. Sentindo que o futuro rico que esperavam havia se tornado um sonho, eles ficaram furiosos. Eles começaram a acusar Alvin e Robert estava na linha de frente. Robert começou: seu pirralho maldito, como ousa matá-los? Você acha que pode pegar as coisas em suas mãos e matar pessoas para sua alegria? Você não sabe como valorizar a vida? Seu bastardo doente. Vendo que Alvin não reagiu às suas palavras, ele fica furioso além de sua consciência. Ele investiu contra Alvin. Ele agarrou sua gola e estava prestes a envolver suas mãos em volta de seu pescoço para quebrá-lo. Mas Alvin é mais rápido. Ele agarrou sua mão, torceu-a atrás das costas e quebrou ambos os braços do ombro. Ele deslocou o ombro e quebrou o húmero. Ele não poderá mais usar os braços, a menos que esteja disposto a gastar uma pequena fortuna em seu tratamento e receber algum tratamento especial. Depois disso, ele o empurrou no chão. Todos viram o braço pendurado e um Robert dolorido rolando no chão. Ele teria gritado se Alvin não tivesse quebrado sua corda vocal também.
Jonathan estava bravo porque alguém ousou fazer isso com seu subordinado na frente dele. Ele puxou sua pokebola e outros seguiram seu exemplo. Eles o consideravam um tirano e queriam pegá-lo para seu julgamento. Elsa, Cynthia, Lucian, Julius e Bart também sacaram suas armas, prontos para lutar a qualquer momento. Alvin não é afetado por essa situação. Ele calmamente lhes disse: eu sou o líder deste navio de cruzeiro e de todos os seus membros até que tenhamos atracado em segurança em Oen. Se alguém, e eu quero dizer qualquer um, ousou agir como esse idiota apontando para Robert, você ficará aleijado para o resto da vida. Então, largue sua pokebola e volte ao trabalho. Eles sabiam o que suas palavras significavam. Ele é o chefe deles e Robert ousou atacar seu líder. Ele tentou matá-lo. É misericordioso da parte de Alvin deixá-lo com o ombro deslocado, um dos braços quebrado e uma corda vocal despedaçada. Se alguém ousou ter pensamentos sobre ele antes, não os tem mais. Primeiro, Alvin vai lidar com eles antes mesmo que eles possam liberar seus Pokémon. Segundo, há um Electabuzz de aparência assustadora que parece pronto para mandá-los para o esquecimento. Todos eles sabiamente colocaram a Pokébola de volta. Alvin acena para eles e começa a se afastar, sabendo que sua presença ali causará mais contradições entre os dois grupos. Agora não é hora para tais coisas. Se a ausência dele garante que não há conflito, então está tudo bem. Enquanto ele se afastava, Jonathan lhe perguntou algo. Onde está Harold, o filho do líder de ginásio Russell? Alvin se vira para olhar para o líder. Parece que esse líder é outro daqueles capangas dos chefões de Oen. Eu já disse que não havia exceções. Ele é um daqueles idiotas amarrados no poste. Alvin disse com um olhar inexpressivo no rosto. Jonathan tem algumas ideias de que isso pode ter acontecido, mas é muito chocante. Você vai sofrer por isso. Foi-lhe dito para levar os suspeitos para a costa para uma investigação futura. Jonathan disse. Outros, incluindo Cynthia e Elsa, ficaram chocados quando ouviram isso. Eles originalmente pensaram que a Liga lhe deu carta branca para lidar com eles, mas parece que Alvin agiu descaradamente. Eles não sabem o que ele fará agora. Estão preocupados com ele. Bill, por outro lado, está muito calmo. Ele sabe que seu querido amigo tem algo que vai equilibrar as probabilidades. É verdade, a Liga de Oen me enviou a diretiva para trazer os acusados para a costa, onde serão entregues à autoridade competente. Alvin disse com um sorriso. Jonathan sabia que tinha a oportunidade de pegá-lo. Agora, nenhum deles ficará do seu lado, já que ele ousou ignorar a ordem da Liga. Peguem-no. Ele ousou. Ele ordenou e alguns quase agiram. Alvin sabe que eles não vão ouvi-lo agora e aqueles idiotas que sofreram uma perda por causa dele vão agir. Electabuzz, onda de trovão. Uma corrente elétrica passou por eles e paralisou suas ações no meio do caminho. Você ousa se rebelar. Você vai. Jonathan gritou para Alvin, completamente contrário à sua atitude calma do passado. Você não deve esquecer que eu ainda sou o chefe aqui, Alvin disse a ele. Você, e continuou, eu estava dizendo que a Liga Oen enviou uma diretiva, mas a sede da Liga Pokémon enviou suas palavras. Segundo eles, posso lidar com os canalhas como eu quiser, desde que tenha provas para provar sua culpa. Isso acalmou seus amigos. Jonathan está pensando em maneiras de prendê-lo ou criar uma situação favorável para ele. Todas essas evidências originais já foram enviadas a eles. As únicas que ficaram aqui são as cópias. Então, não importa quem seja, eles não podem me atacar publicamente. Ele falou. Todo mundo sabe que ele não está mais sob a direção da Liga de Oen. Por favor, envie uma mensagem para seu chefe. Eles devem jogar de acordo com as regras. Alvin deixou esta mensagem para eles e saiu da área com Electabuzz e a fêmea Pidgeot a tiracolo. Depois que ele saiu da área, Cynthia e Elsa se apresentaram. É melhor vocês se comportarem enquanto estiverem aqui. Porque da próxima vez vocês tentarão algo assim. Elsa começou. Vocês terão que pagar o preço com suas vidas. Cynthia terminou com um toque de aço em seus olhos. Normalmente a maioria das pessoas não se importaria com essa pequena ameaça das duas garotas. Mas a ação dos seus pokémons Staraptor e Delibird atacando Jonathan e os ferimentos que Robert sofreu eles levam a sério. Depois do ataque eles também deixaram a área. Bill é quem decidiu resolver o problema. Ele ignorou completamente o corpo desmaiado de Robert e Jonathan ao lado e se dirigiu a eles. Bom dia, eu sou Bill Montenegro. Serei seu anfitrião, e se você tiver algum problema, pode vir até mim. Capítulo 315. Alvin está de volta ao seu quarto, onde Slowking está ensinando Latios e Latias sobre como usar os poderes psíquicos de forma eficaz. Seus poderes psíquicos ainda estão fora de controle por causa do evento na torre de radar. Alvin deu a ele óculos escuros pretos para cobrir seus olhos. Este óculos de sol não é um óculos normal. Ele é feito de quartzo, que pode segurar e armazenar alguma energia psíquica em si. Enquanto ele não exercer energia psíquica suficiente através deles, eles não conseguirão passar, mesmo que seus olhos estejam abertos. Isso também protegerá outras pessoas de qualquer tipo de choque psíquico acidental. Esses óculos são semelhantes aos que o Ciclope usa em X-Men Apocalipse. Depois de Alvin, Cynthia e Elsa seguiram atrás dele. Eles estão tendo uma discussão intensa. Alvin, você tem certeza de que consegue lidar com isso? Cynthia perguntou preocupada com Alvin. Ele ofendeu um dos treinadores mais fortes da região de Oen. Ele sofrerá algumas dificuldades por causa disso. Ele terá uma situação muito difícil pela frente, especialmente quando eles pousarem em Oen em seguida. Então eles estão preocupados com ele. Mas Alvin está bem com tudo isso. A presença de um treinador forte é uma grande motivação para ele ficar mais forte mais rápido. Quem rejeitará uma boa pressão que pode fazer você progredir mais rápido, pelo menos Alvin não rejeitará esse tipo de pressão.
Mas vendo a preocupação de seus dois amigos, ele os tranquilizou. Não se preocupem. Não estou errado e segui a diretriz da liga. Mesmo que eles queiram me causar problemas, não deve ser muito excessivo ou eles sofrerão. Eu sei que vocês estão preocupados com a liga de Owen tomando medidas contra mim por desobedecer suas ordens, mas não se preocupem com isso. Nada vai acontecer comigo. Ele deu a eles um sorriso caloroso que os acalmou. Agora volte e ajude-os. Eu os ofendi para que eles não se sintam bem na minha presença. Vocês dois devem se certificar de que as coisas sejam feitas perfeitamente. Posso confiar em vocês com isso? Ele perguntou a eles. Eles sabiam que Alvin os estava nomeando como chefes desta operação. Sentindo-se tocados pela confiança que Alvin tinha neles, eles concordaram imediatamente sem pensar muito. Quando eles saíram, ele caiu na cadeira para descansar. Naquele momento, uma voz interrompeu seu tempo de descanso. Então, como vamos lidar com a situação que se aproxima, Alvin? Foi Slowking quem conversou com ele. Alvin se vira para Slowking com um olhar pensativo. Ele está usando seu psíquico para flutuar um pedaço de papel e moldá-lo em vários objetos como origami. Tudo isso é uma simples demonstração aos jovens pokémons lendários sobre o que eles podem alcançar quando têm controle suficiente sobre seus poderes. Os dois olham para Slowking usando óculos escuros com admiração e respeito. Ele então entregou um papel a ambos e deu a eles uma tarefa para completar. Eles tinham que flutuar o papel ao redor deles em um círculo pelo menos uma vez sem nenhuma deformação no papel em si. Se houver alguma deformação, mesmo que seja uma única linha de vinco no papel, eles terão que remover o vinco com um programa psíquico e começar tudo de novo. De vez em quando, ele lhes dará algumas dicas ou os guiará. Mesmo que ele esteja ocupado treinando os dois pokémons lendários, ele ainda consegue se comunicar com Alvin. Tudo isso mostra o quanto ele tem controle sobre seus poderes psíquicos. Mas seu poder de água é um pouco atrofiado. Então ainda há muito espaço para progresso. Você ainda não respondeu minha pergunta. Ele perguntou mais uma vez. Como é comunicação telepática, Alvin sentiu que deveria responder similarmente para treinar em seu psíquico também, embora possa ser um pouco estressante. Não é hora de lidarmos com eles. Ainda não somos fortes o suficiente. O aumento de força após capturar aqueles pseudo-reis Pokémon me fez chegar apenas no mesmo nível de alguns líderes de ginásio mais fracos. Se quisermos resistir à liga, precisarei de pelo menos 2 Pokémons de nível pseudo-imperador, o que ainda está muito longe do meu alcance. Então não tenha essas noções ridículas sobre enfrentá-lo só porque você ganhou um pouco de poder. Ele repreendeu seus sábios Pokémons duramente. Ele esperava esse tipo de comportamento de Electabuzz, que é um louco lutador, mas não de alguém como Slowking, que é inteligente e calculista. Ele deveria se lembrar e saber sobre essas coisas. Slowking fica chocado com a surra verbal repentina e dura de seu treinador. Isso o fez pensar cuidadosamente sobre o assunto sobre o qual falou. Após análise cuidadosa, ele entendeu que tinha falado como um idiota. Cada liga regional é uma existência monstruosa para eles. Mesmo alguém como a região de Almia, que não possuía nenhum treinador de nível de campeão sentado em seu pico, está além do alcance deles, muito menos Owen, que pode subjugar Almia a qualquer momento que quiser. Parece que Alvin está certo. Esse pequeno poder realmente passou por cima da cabeça dele e o fez virar um louco como seu parceiro Electabuzz. Ele estremece só de pensar nisso. Ele se desculpou com seu treinador. Sinto muito, Alvin. Eu fui muito arrogante. Da próxima vez, vou pensar com cuidado antes de dizer palavras tão arrogantes. Alvin assente quando ouve seu Slowking se desculpar. Ele descobriu onde errou e pediu desculpas, mostrando que sua mente ainda é flexível. Bom, então o que você acha que deveríamos fazer? Ele perguntou ao seu Pokémon inteligente. Slowking está em pensamentos profundos pensando em como lidar com o problema que está por vir. Eles são fracos demais para usar força bruta. Se agirem excessivamente, serão alvos da Liga Owen. Embora não tenham medo dela, não é sensato ofendê-los em seu próprio território. Então ele percebeu. Estamos esperando que eles ajam de forma excessiva? Alvin sorriu para sua resposta Pokémon. Ele está feliz que seu pensamento Slowking não seja tão rígido. Afinal, se for, todo o seu treinamento será em vão. Uma das coisas que Alvin tem certeza é que todos os seus Pokémons têm uma mente flexível. Ele usa jogos diferentes para implementar essa habilidade em Pokémons bebês, depois ele aumenta a dificuldade para torná-los flexíveis. Ele os coloca em uma situação difícil e os faz pensar em maneiras de sair dela. Em sua equipe, quase todos têm uma visão flexível de pensamento. Se uma maneira não funciona, significa que ainda há outra maneira. Isso é implementado de forma muito rigorosa quando se trata de seu psíquico, pois visões rígidas tornam alguém previsível. É muito perigoso para os psíquicos. De fato, estaremos esperando o momento certo. Não podemos começar o ataque independentemente e devemos esperar até que eles estejam agindo. Podemos ficar fortes e lidar com todas as ameaças do nosso lado. Quando todos os seus planos para nós falharem, naquele momento eles cometerão um erro. Esse erro será nossa chance de lidar com eles de uma vez por todas. Slowking ainda tem algumas dúvidas, mas se absteve de perguntar quando viu que Alvin tinha adormecido na cadeira. Seu treinador está cansado de todas essas provações. Uma longa noite de sono lhe fará bem. Algumas horas depois, Alvin é acordado por Bill de seu sono. Mas Bill não está ileso. Ele é mandado voando pela sala por Alvin por seus meios rudes de acordar uma pessoa. Outros o seguiram. Todos eles ignoraram a forma inconsciente de Bill e Elsa lhe disse: os barcos rápidos estão aqui. Podemos começar a transferir os passageiros para eles e seguir para Owen por conta própria. Alvin apenas assente e pergunta: onde devemos nos encontrar com os outros? Isso significava vocês, e não os outros passageiros. Temos que ir para a cidade de Little Orot. Tem alguém que vai nos pegar. Cynthia respondeu. Então podemos muito bem pegar instruções dos membros da tripulação do navio e ir para lá. Tenho certeza de que muitas pessoas não estão felizes comigo. É melhor eu não dar a eles muitos motivos para me odiarem. Alvin brincou.
Embora seja uma piada, há alguma verdade nessas palavras. Muito bem, depois que os passageiros e a tripulação do navio forem transportados para os barcos rápidos, voaremos para lá. Bill, que misteriosamente se recuperou do ataque, falou. Todos concordaram com ele nisso. Capítulo 316. A distância de Altomare e da pequena cidade de Little Orot na região de Owen é de cerca de 3 dias de viagem de navio de cruzeiro. Embora um navio de cruzeiro possa se mover mais rápido do que muitos barcos, sua velocidade é comparável à de um magcargo quando comparado a um voador como o Pidgeot. O tempo é encurtado para algumas horas de voo em um Pokémon voador forte. Felizmente, todos eles têm os Pokémons necessários para este evento. Eles seguiram para seu destino. Região de Canto. Cidade de Palette. Há apenas 2 pessoas na sala do laboratório do professor Carvalho discutindo algo importante. Eles são Red Ketchum e Samuel Carvalho. Então você quer que eu proteja os Bart de qualquer possível ataque? Red perguntou ao seu mentor. Samuel balançou a cabeça e explicou. Alvin me passou uma mensagem. Ele deseja que só intervenhamos quando seus Pokémons não puderem mais segurar os bandidos. Ele queria treiná-los em batalhas defensivas e situações de reféns. Esta será uma das muitas batalhas que eles lutarão lá. Você deve se lembrar de quanto sangue foi derramado no passado para fazer de Cidade de Palette um território proibido. Alvin tem ideias semelhantes em relação à cidade floral. Ele está disposto a correr esse tipo de risco. Nem Red nem Samuel falaram sobre sua medida de segurança, pois sabem da recente admissão de 4 Pokémon Pseudo Rei em sua equipe. Isso aumentou sua força exponencialmente. Esta viagem deixou de ser uma viagem de descoberta para se tornar uma viagem de superação de seu antigo limite e de ficar mais forte. Eles vão usar Alvin para atacar Johto? Red perguntou, pois tinha um pressentimento de que eles poderiam muito bem usá-lo dessa forma. Assim que aquele idiota do Marcus fizer isso, o canto vai começar. Samuel explicou. Samuel mencionou sobre suas conversas com Drake, onde ele prometeu que não se envolveria. Red caiu na gargalhada porque Blue disse a eles que Meu está com eles. Enquanto ela estiver por perto, nenhum humano ou Pokémon, não importa o quão forte seja, poderá ameaçar Alvin. Mesmo sem Samuel para apoiá-lo, Alvin consegue superar qualquer dificuldade e se houver uma adversária intransponível na frente, Meu nivelará o terreno. Região de Owen. Assim como em Canto, na sede da Liga de Owen, está acontecendo uma reunião importante. Essas pessoas são os 2 4 de elite e o campeão da região. Então, como vamos lidar com a situação que nos espera? Drake perguntou a Moore e Grácia. Outros Elite 4 estão longe do QG e ocupados completando suas respectivas tarefas. Coube a eles lidar com isso. Moore deu uma tragada no cigarro para acalmar seus nervos em fúria. Esse problema é muito grande porque muitas pessoas influentes e poderosas estão envolvidas nesse assunto. Moore respondeu após se acalmar. Não quero me envolver nesse assunto. Se não fosse por aqueles idiotas no quartel-general, não seríamos arrastados para essa confusão. Ele está muito bravo com os idiotas que arrastaram Owen inteira para esse atoleiro. Garcia também acrescentou sua opinião. Acho que é melhor não nos envolvermos. Se estamos enredados nisso, então o professor Carvalho pode muito bem vir nos visitar. Deixe que esses bastardos cuidem desse assunto sozinhos. Ela não queria enfrentar o monstro furioso que se escondia por trás daquele comportamento amigável. Então deveríamos desistir de Smith e apenas assistir. Drake resumiu o que eles não falaram. Drake sabe o quanto Smith adora seu filho, Harold. A morte torturante de seu filho certamente o deixaria lívido. Ele estará atrás de sangue, independentemente do que seu filho tenha feito. Ele até tentou usar sua influência para contrabandeá-lo para longe. Isso mostrou quão baixo Smith caiu. Todos eles desejavam matar aquela fera se ela estivesse na frente dele. Eles entendem porque Alvin fez tudo isso, mas quem pode fazer um pai bravo pensar racionalmente? Tudo que ele pensa é na morte trágica e horrível do filho. Drake, após muitas reflexões, emitiu suas ordens. Este é um assunto entre Alvin Bart e as pessoas envolvidas no ataque perto do Altomare. O pessoal da Liga de Owen não se envolverá ativamente neste assunto. E só nos envolveremos quando eles violarem as regras do jogo. Garcia e Moore sentiram que deveriam optar por completa inação e neutralidade. Dessa forma, eles não precisam sofrer e são deixados ilesos. Mas se eles optarem por neutralidade parcial, então há uma situação em que eles sofrerão muito. O caos também pode descer aqui. É necessário que nos envolvamos de alguma forma? Moore perguntou ao seu velho amigo e companheiro de longa data, não querendo participar de nada disso. Drake revelou o motivo a eles. Samuel me contatou antes, depois que as notícias relacionadas ao naufrágio se espalharam. Ele me disse que não se envolverá neste incidente. Ele agirá apenas como um observador, desde que não nos envolvamos ativamente nisso. Ao ouvir isso, ambos ficaram felizes porque a região de Owen não corre mais perigo. Mas Drake não terminou. Pode haver uma pequena chance dessas pessoas terem como alvo a família de Alvin. Isso fez com que a expressão feliz deles ficasse sombria, pois as chances da família Bart estar envolvida eram muito altas. Eles vão quebrar as regras? Embora pareça uma pergunta, é um fato incontestável. Drake assente e elabora. Samuel mencionou que Alvin jogará de acordo com as regras, desde que a outra parte a siga. No momento em que sua família for arrastada, ele começará um genocídio. Qualquer um que esteja relacionado a esse ataque sofrerá e aqueles que ficarem em seu caminho serão tratados sem misericórdia. A expressão deles piorou ainda mais ao ouvir isso. Embora eles tenham muitas dúvidas de que alguém tão jovem possa fazer algo assim, com a forma como Drake age, parece que Alvin possui essa força. Samuel não se envolverá a menos que Alvin esteja quase morrendo ou que levemos um tiro. Se os líderes de ginásio ou outros treinadores agirem, ele apenas observará. Drake ficou quieto depois disso. Então estamos servindo como sua pedra de amolar. Somos seus degraus. Garcia falou e então questionou. Por que você não pediu a outros para intervir e impedir que esse assunto se expandisse? Podemos lidar com o problema pacificamente.
Samuel não quer uma solução pacífica, ele quer que Alvin tome o caminho sangrento. Alvin está disposto a resolver isso pacificamente, mas você acha que eles vão recuar. Os filhos deles estão mortos e eles querem desejo por vingança. Todos sabem que Canto começou a atirar em Joto discretamente, com o mestre criador envolvido eles terão outro motivo para agir. Você acha que eles vão recuar? Drake revelou 3 grandes razões pelas quais soluções pacíficas não são mais uma opção. Ele estava irritado por estar encurralado assim. Alvin se tornou uma peça da política regional. Capítulo 317. Alvin e seus amigos chegaram à cidade portuária de Little Orot à noite. Foi uma viagem bem estressante para Alvin, pois Mel ficou entediada durante o voo e precisa ser entretida para garantir que ela não o deixe ainda. Uma das maiores razões pelas quais Alvin está tão calmo, mesmo que haja uma grande chance de quase todos em Oen quererem matá-lo, é por causa da presença de Mel ao seu lado. Se ela o deixar em um momento como esse, Alvin terá que ficar extremamente vigilante e preparar mais do que apenas 3 rotas de fuga para sua fuga, caso as coisas não deem certo. Quando ainda estavam longe da cidade de Little Orot, eles começaram a discutir sobre seu desembarque na cidade. Para discutir isso, eles decidiram diminuir a velocidade de voo e voar mais perto. Alvin está carregando Ivy, também conhecido como Mel, em sua Pidgeot fêmea, enquanto Cynthia está montada em seu Staraptor. Devemos pousar na cidade diretamente ou pousar nos arredores? Lucian, viajando em seu Noctou com Bill se juntando a ele no passeio, perguntou ao grupo. Bill estava nervoso durante o voo e esse meio de transporte não estava à altura de seu apetite. Se suas expressões são alguma coisa a se considerar, podemos ir diretamente. Afinal, somos treinadores avançados. Uma cidade como Little Orot não pode impedir nossa entrada. Julius expressou sua opinião. Ele não quer atrasar mais. G precisa de uma cama quente para descansar. Mas Bill tem uma opinião diferente. Ele é o único herdeiro de uma empresa multirregional como a Sylph Corporation. Como tal, ele se envolveu em política e conhece alguns detalhes do funcionamento das diferentes ligas. Ele se opôs à entrada direta e espera uma entrada discreta. Se entrarmos na cidade voando, nossa entrada será muito arrogante. Não tínhamos permissão para entrar no assentamento dessa maneira. Elsa, Cynthia e Alvin têm um olhar confuso em seus rostos quando ele diz que eles não têm permissão para voar diretamente para a cidade. Elsa perguntou, de que permissão você está falando? Bill, vendo aqueles olhares e também a pergunta que Elsa fez, ele decidiu deixá-los cientes da situação, depois de chegar em uma região diferente. Os treinadores têm que registrar sua chegada em um centro Pokémon daquela região. Somente depois que seus dados forem inseridos no sistema, eles têm permissão para usar o privilégio que suas classificações lhes oferecem. Atualmente nenhum de vocês tem permissão. Então ele se lembrou de uma circunstância especial referente ao treinador de elite, nesta cláusula acrescentou. E somente o treinador de elite não precisa se registrar no centro Pokémon. Eles podem aproveitar o privilégio que a Liga Pokémon ofereceu aos treinadores sob si mesma. Depois de entender isso, alguns deles começaram a achar que concordar com Bill é a escolha certa. Mas eles também não querem seguir esse protocolo, principalmente depois de saberem quantos problemas alguns dos dirigentes da Liga de Oen vão causar para eles. O futuro deles vai ser problemático de qualquer forma. Que razão eles têm para não causar problemas agora? Alvin, depois de pensar um pouco e conversar com Mel, declarou, estamos indo em direção ao fogo escaldante de qualquer maneira. Então por que deveríamos nos preocupar mais com o calor? Essas palavras fizeram todos olharem para ele. Seja elaborado o motivo de suas ações, nós já deveríamos saber que nossos feitos foram propagados para aquelas pessoas. Estaremos sob sua estrita vigilância assim que chegarmos à Terra. Se seguirmos o procedimento, pareceria que somos fracos e podemos ser facilmente enganados. Depois disso, eles tentarão nos suprimir abertamente e usar todas as razões idiotas e artificiais que puderem encontrar para mexer conosco. Bill entendeu tudo e não fez mais nenhuma oposição às ações que as palavras de Alvin significavam. De qualquer forma, eles não nos causarão problemas. Mesmo que o façam, sua idade e inexperiência se tornarão seu escudo. Bill e Lucian pensaram sobre isso ao mesmo tempo. Com essa decisão tomada, eles voaram em direção à costa de Oen em uma velocidade maior. Quando a Terra apareceu, Alvin pegou Joel e, através do GPS interno, eles seguiram na direção do centro Pokémon mais próximo, o centro Pokémon de Little Orot. Eles chegaram em Oen, mas a cidade de Little Orot não estava perto. Depois de algum tempo, eles conseguem ver a pequena cidade no horizonte. Eles pousaram diretamente no centro Pokémon de cidade de Little Orot. O pouso deles atraiu a atenção de todas as pessoas ao redor. Não há muitas pessoas que entraram na cidade dessa forma. O fato de alguns chegarem dessa forma atraiu a atenção das pessoas desta pequena cidade. Antes de pousarem no centro Pokémon, suas formas chegando no ar foram vistas por 2 treinadores específicos na cidade de Little Orot que estavam por ali. Há 2 crianças mais ou menos da idade de Alvin. Parece que nosso alvo finalmente chegou. Eu estava ficando entediado com toda essa espera. O garoto de cabelos azuis falou com seu amigo de cabelos prateados. O de cabelos prateados não falou, mas ficou de olho nos recém-chegados. Seus olhos estavam fixos em uma pessoa específica. Ele estava animado. Faz tempo que não te vejo tão animado, Steven. O de cabelos azuis olha para os olhos brilhantes do amigo. O garoto de cabelos prateados se apresenta como Steven disse ao amigo. Eu só quero me vingar dela e então ver o quão longe estou de aquela pessoa, Wallace. Não diga que você não quer batalhar com ele também, Wallace. Steve perguntou a Wallace quem estava girando o pingente místico de água pendurado em seu pescoço. Steve notou que isso é algo que o normalmente descolado Wallace faz quando está ansioso ou muito animado. Essa é uma maneira de acalmar seus nervos ansiosos. Wallace não respondeu, mas Steve entendeu que ele também queria
queria lutar. Vamos cumprimentá-los. Wallace disse a Steve e andou até a frente do centro Pokémon para esperar por eles. A excitação de Wallace pode ser vista pelo ritmo rápido com que ele andou. Steve simplesmente balançou a cabeça diante da animação da amiga fashionista e o seguiu. Capítulo 318. A busca pelo guia continua até que Bill descobre alguém conhecido no meio da multidão, que olha ao redor com curiosidade. Steven, aqui! Ele gritou assustando-os e acenou com as mãos no ar. Ele estava tentando se destacar na multidão e atrair a atenção deles. A pessoa mencionada saiu da multidão, e quem o seguiu foi um garoto de cabelo azul. Ambos são alguns anos mais velhos que ele, cerca de 14 a 15, em comparação aos seus 12, quase 13 anos de idade em alguns meses. Alvin fará 13 anos um mês após o término do torneio da Liga Pokémon. Bill, você também está aqui com eles. Steven perguntou surpreso que ele ouviria. O que você está fazendo aqui? Você está viajando pela região de Oen desta vez? Não, você não gosta de viajar, então há algo interessante em Oen que atraiu sua atenção e o forçou a vir aqui pessoalmente. Sabendo que Bill não tem desejo de viajar, ele deve estar aqui apenas por motivos de pesquisa. Bill se aproximou e o abraçou com força, muito feliz em vê-lo. Steven, nunca fiquei tão feliz em vê-lo. Por favor, diga-me que você é aquele que a Liga Oen enviou para nos receber? Bill perguntou com um olhar esperançoso no rosto. Ele realmente espera que seja o caso. No mínimo não haverá brigas com ele presente ali com eles. Ele já experimentou entusiasmo suficiente para um mês. O momento de paz será muito apreciado. Steven está confuso sobre o porquê de Bill lhe dar esse olhar, mas ele ainda respondeu à pergunta que lhe foi feita. Sim, eu sou. Não só eu, mas Wallace também é um guia. Nós estaremos ajudando você a lidar com as coisas aqui. Então ele se virou para o grupo e cumprimentou as duas garotas loiras. Olá Cynthia, Elsa, Lucian, Julius. É bom conhecê-los novamente. Como estão todos? É um prazer conhecê-lo, Steven. Cynthia e Elsa o cumprimentaram com um sorriso. Quando eles sorriram um para o outro, os olhos de Alvin se contraíram rapidamente. Ele não gostou do olhar que Steven deu para seus dois amigos loiros. Ele mal escondeu o olhar infeliz em seu rosto, mas não antes que os dois notassem o olhar que ele tinha quando cumprimentaram Steven alegremente. Eles ficaram felizes em vê-lo daquele jeito. Enquanto Steven interagia com os outros, Wallace caminhou até Alvin. Então, você é Alvin Bart? Wallace falou. Sim, sou Alvin Bart, de Cidade Floral, na região de Canto. Alvin se apresentou formalmente. Isso também fez Steven se virar para olhar o garoto mais novo na sua frente. Assim como qualquer gênio da região, ele próprio já tinha ouvido falar dele. Mesmo que ele não tenha participado de nenhum torneio da Liga Principal, suas tarefas e histórico de missões não são um segredo escondido. Todos conhecem sua força, pelo menos a força que ele não escondeu do povo. Embora eles não duvidem desses relatos e da força indiscutível de Alvin como o mais forte em sua região, isso não impede os jovens desafiantes de competir contra ele e confirmar sua força por si mesmos. Olá Alvin, eu sou Wallace da cidade de Sootopolis, e eu gostaria de desafiá-lo para uma batalha Pokémon. Suas palavras surpreenderam muitas pessoas por ali. Embora Alvin seja um completo estranho como um dos mais fortes da geração jovem, tanto ele quanto Steven se conhecem amplamente. Pensar que ele desafiará alguém abertamente é uma surpresa. Ele nunca foi de desafiar alguém, normalmente ao contrário. Mas o que eles não sabem é que Wallace e Steven pertencem à mesma categoria de pessoas. Ambos são maníacos por batalhas. Se Steven não estivesse ocupado cumprimentando os outros e agindo educadamente, ele já teria desafiado Alvin. Ele queria enfrentá-lo e avaliar se sua força era tão precisa quanto os rumores. Ele até xingou em seu coração quando Wallace desafiou Alvin antes dele. Seu primeiro objetivo foi Cynthia, depois Alvin, mas seu amigo venceu. Alvin, que foi desafiado, apenas arqueou as sobrancelhas e concordou. Claro, então estamos tendo uma batalha em terra ou naquele lago ali? Alvin perguntou sobre o terreno em que eles lutarão. Sua pergunta fez Wallace perceber que ele conhece sua especialidade. Mas Alvin não estava preocupado com sua força e estava disposto a batalhar com ele em qualquer lugar. Estaremos lutando perto do lago, se você não se importar, disse Wallace com um sorriso cavalheiro no rosto. Bem, então vamos indo. Alvin imediatamente começou a andar em direção ao lago. Ele não tem ideia do porquê, mas está irritado agora e precisa de algo para se debater. Quando Wallace inicia uma batalha, ele ganha um saco de pancadas de graça, então ele concorda rapidamente com a batalha. Wallace e outros seguiram atrás. A multidão de pessoas reunidas tem alguns treinadores entre eles que desejavam ver essa batalha. Esse grupo era composto por espiões da equipe Magma, equipe Aqua, Liga Oen e outras organizações legais e ilegais. Quando chegaram à beira do lago, Alvin se virou para seus amigos. Ei pessoal, vocês podem soltar 2 Pokémon voadores nos quais podemos montar. Por quê? Steven perguntou confuso com a pergunta. Alvin queria dizer algo como Wallace é muito fraco para eu enfrentá-lo em terra. Posso vaporizá-lo facilmente. Na batalha aquática, ele terá uma chance maior de me dar algum desafio. Mas por uma questão de educação, ele falou, teremos a batalha pelo lago e voaremos em seus Pokémons. Não quero que todos vocês se envolvam nessa batalha. Ele apontou para o centro do lago e continuou. Lá temos uma chance melhor de liberar um pouco de contenção e ir com tudo. Tenho certeza de que você quer ter uma batalha total comigo, não é, Wallace? Alvin perguntou ao seu desafiante. Wallace acena em vez de responder. Embora Alvin não diga as palavras duras sobre ele fazer isso para dar a Wallace uma chance melhor, todos no grupo de Alvin, Steven e Wallace sabem a verdade. O local da luta não tem nada a ver com um ferimento acidental de um público ou uma chance de dar tudo de si, é só que Wallace é fraco demais para Alvin levá-lo a sério. Isso feriu o orgulho de Wallace e Steven.
Steven considera Wallace seu rival e se alguém o desconsidera é similar a essa pessoa menosprezar a si mesma. Mas ele não agiu rudemente e falou o que sentia por uma razão importante. Alvin é indiscutivelmente o mais forte. E ainda assim nem ele nem Wallace conseguem derrotar o segundo. E Wallace está no mesmo nível do quarto mais forte da lista. Ainda há alguma distância em termos de força entre os dois. Quanto ao motivo pelo qual eles não duvidam da autenticidade da lista, eles foram avisados por Drake, o campeão de Oen, que a lista mostrava apenas o limite mais baixo de Alvin, não sua força máxima. Vocês ainda não são rivais dele, então treinem mais. Steven tem um pseudo-rei Pokémon, Metagross. Ele sabe o quão fortes eles podem ser. Este é seu capital para desafiar Cynthia. No entanto, Alvin tem pelo menos 2 Pokémon pseudo-reis que mostram o quanto Alvin é mais forte comparado a si mesmo. Por uma questão de neutralidade, Julius e Lucian lançaram seus Pokémons, Noctowl e Skarmory. Depois de dar as instruções, os dois voaram com Alvin e Wallace em direção ao centro do lago. Capítulo 319. Enquanto Alvin e Wallace voavam em direção ao lago, o público já começava a conversar entre si e a dar suas opiniões de especialistas sobre a partida. Um jovem garoto que está prestes a começar sua jornada orgulhosamente declarou: aquele idiota, ele não sabe quem entregou a vitória ao Wallace. Ele é um dos melhores treinadores do tipo água em Oen. Como ele pode perder para um idiota que desafia um mestre Pokémon água em um terreno que mais lhe convém? Seu amigo também tem uma opinião semelhante sobre isso, de fato. Já que o próprio Wallace o desafiou, ele quis dizer que tem alguma força como treinador. Se fosse em terra, a batalha poderia ser interessante. A terra pode impedir Wallace de revelar seu poder total. Mas aqui em um lago, esse cara não tem chance de vencer nenhum único raid. Se for um round sem mudanças, ele pode garantir algumas vitórias em uma batalha completa de 6 contra 6. Ele expressou sua opinião. Outros ao seu redor perceberam alguma verdade nessas palavras e concordaram com ele. Pelo menos 60% das pessoas estão completamente certas de que a vitória está nas mãos de Wallace. Mas de resto, eles ou estão cientes da força de Alvin, ou têm a sensação de que Alvin não era tão simples quanto parecia. Então esse é um dos pirralhos sobre os quais o comandante nos avisou. Ele não parece tão forte? Caramba, ele é até tolo em desafiar um mestre do tipo água em sua base. Um espião da equipe Aqua o ridicularizou. Ele apenas disse isso suavemente, mas pelos acenos, seu companheiro também acreditou. Não sejam tão confiantes. O comandante nos avisou sobre ele e declarou explicitamente que, exceto pelos executivos, se qualquer outra pessoa ouvir, ele deve correr. Você acha que ele dará tais comandos se aquele pirralho for apenas um perdedor sem nome? Nós somos a equipe Aqua. A água é a nossa força. Que razão temos para correr se alguém é fraco em água? O líder deles os avisou. Ele os repreendeu por subestimar uma possível ameaça futura. As palavras dele os fizeram calar a boca. Embora ainda sentissem que o outro cara não era ninguém especial, pelo menos eles guardavam a opinião para si mesmos. Casos semelhantes são vistos por aí com os líderes repreendendo seus homens por seus comentários parciais e falta de profissionalismo com base em sua ocupação. Essas pessoas têm dúvidas sobre o resultado da batalha. Elas apenas guardaram suas opiniões para si mesmas e decidiram não comentar. Alguns usaram suas câmeras para registrar a batalha para uso futuro. Esta é uma boa maneira de reunir informações sobre 2 estrelas em ascensão da liga, sem se preocupar em serem pegos. Com os amigos do Alvin. Cynthia tem Eevee em suas mãos e ela estava subconscientemente esfregando Eevee em seus pontos favoritos, embora ela não tenha ideia de onde eles ficam neste. Meu está realmente enviando a ela algumas ideias e instruções indiretas sobre seus possíveis pontos e aproveite o serviço da princesa de batalha de sino. Você não parece muito feliz? Steven Bill perguntou ao seu amigo carrancudo. Ele parece um pouco bravo com alguma coisa. Suas palavras fizeram com que o grupo se virasse para ele e notasse sua expressão. Elsa brincou. Você está bravo porque Wallace desafiou Alvin mais rápido que você? Steven sorriu envergonhado e esfregou a nuca, confirmando que esse era o motivo de seu humor atual. Bill envolveu seus braços em volta do pescoço dele e o puxou para baixo até seu estômago e disse: não se preocupe. Nós vamos viajar juntos, então você terá bastante tempo para lutar contra Alvin. Use esse tempo para ver a força dele com seus próprios olhos e fazer táticas que podem ajudá-lo a ganhar vantagem mais tarde. Ele então tem um olhar lamentável no rosto e continua, embora você não tenha chance de vencer. Pelo menos, você pode tornar as coisas mais difíceis para ele. Steven não aprecia suas palavras e rebate duramente quando vê o quanto Bill subestimou sua força. Ele tem um pseudo-rei Pokémon para que ele possa pelo menos desafiar os Pokémon de Alvin. Ele retrucou com raiva. Ei, como você pode ter tanta certeza de que meu Metagross não pode derrotar os Pokémon de Alvin? Cynthia deu um tapinha em seus ombros para acalmá-lo e começou confiantemente, meu Gabite ainda pode derrotar seu Metagross. Ele queria dizer algo, mas Cynthia continuou, se não estou errada, seu Metagross é um pseudo-rei. Com a força atual de Gabite, você ainda não é rival dela. Meu Gabite não consegue derrotar nenhum único pseudo-rei Pokémon dele. Você tem confiança de que pode fazer o que eu e Gabite não podemos? Ela o questionou ou desafiou. Ela queria ver se ele poderia retrucar dizendo que ele é mais forte do que ela agora só porque seu as evoluiu. Steven abriu a boca para dizer, mas parou. Ele sabe que Cynthia não é alguém que gosta de se gabar. Elsa deu-lhe um tapinha reconfortante no ombro e disse, você entenderá tudo quando a batalha começar. Com as 2 garotas apoiando Alvin com tanta confiança, ele sabiamente manteve a boca fechada e olhou para o centro do lago para a batalha começar. Se ele falasse demais, ele incorreria na ira não de um, mas de 2 treinadores fortes e poderosos e raivosos. Ele pode ser capaz de lidar com um no caso normal, mas lidar com os 2, especialmente quando estão com raiva, é loucura total. Com Wallace e Alvin,
Eles chegaram ao centro e estão separados por uma distância de 10 metros um do outro. Alvin cruzou os braços, parecendo confiante em sua vitória. Enquanto isso, Wallace parece calmo e pronto para enfrentar Alvin. Que tipo de batalha será? Wallace perguntou a Alvin. Depende de você. Qualquer formato que seja favorável para você está bom para mim. Alvin respondeu com um encolher de ombros, aparentemente de acordo com o que quer que ele decida. Alvin está enviando uma postura excessivamente confiante não apenas para Wallace, mas para todos na plateia. O público está muito longe e não consegue ouvir as palestras, mas com a ajuda da tecnologia, isso pode ser feito facilmente. Alvin está usando uma aparência confiante para criar uma persona falsa de si mesmo no coração dos espiões e usar isso a seu favor. Com tantos inimigos, ele tem que usar alguns truques. Ele não possui força suficiente para derrotar todos em seu caminho, por isso truques também são utilizados. Wallace, que não tem ideia do porquê fez tudo isso, estava bravo por querer derrotar Alvin, mas sabendo que é quase impossível para seu eu atual se ele der tudo de si. Então ele decidiu garantir que Alvin não vença facilmente. Ele declarou o formato da batalha deles, será uma batalha de Pokémon 6 contra 6 e não temos permissão para mudar de Pokémon. Se fizermos isso, esse Pokémon será perdido. Alvin acena e concorda com as regras. Esse jeito é bom. Não será apenas uma boa sessão de prática para seus Pokémons, mas também um aviso para elementos desagradáveis. No mínimo, eles não o perseguirão o tempo todo e só começarão depois de obterem informações suficientes sobre ele. A batalha começou quando Wallace e Alvin enviaram seus Pokémon para fora da Pokébola ao mesmo tempo. Capítulo 320. Wallace e Alvin enviaram seus Pokémons ao mesmo tempo. Wallace escolheu a água e o solo evoluídos formados por Barboas. Whiscash é um Pokémon azul escuro, parecido com um peixe-gato com uma barriga amarela. Tem uma boca cavernosa com lábios azul claros que tem bigodes curtos e finos crescendo dos lábios inferiores. Barbilhões longos e amarelos crescem de suas bochechas, e há uma marcação amarela em sua testa que se assemelha a um W. A barbatana dorsal azul clara tem um padrão de 3 manchas dispostas em um triângulo, enquanto sua barbatana caudal horizontal não tem manchas. Suas barbatanas peitorais e barbatanas abdominais combinam com a cor principal do corpo. Para combatê-lo, Alvin enviou seu Pokémon venenoso mais forte logo após Nidorino. Sua escolha é Tentacruel. A chegada dos dois Pokémon atraiu a atenção de todos, até mesmo daqueles que estavam discutindo algo com os amigos, pois isso significava que a batalha estava prestes a começar. E como eles esperavam, a batalha começou com o comando de pistola de água de Wallace. Um poderoso jato de água foi disparado da boca de Whiscash. Ele correu em direção a Tentacruel em uma velocidade muito rápida. Alvin analisou a velocidade e a força do ataque e pensou consigo mesmo. Esse ataque pode até atravessar uma pedra. Wallace treinou bem seu Whiscash. Esses são os benefícios do básico. Então ele olha para seu Tentacruel. Alguns dos meus Pokémons não são tão bons no básico. Parece que o poder elemental pode ser empurrado para trás por enquanto, e eu deveria focar no básico. Vai me servir melhor para o próximo torneio. Tentacruel estava pronto para agir de forma autônoma, mas Alvin decidiu comandar a batalha sozinho. Tentacruel Surf. Uma luta autônoma revela mais sobre o Pokémon em comparação a quando os treinadores comandam seus Pokémon. A batalha autônoma revela o caráter de um Pokémon, então pode ser usada para elaborar uma estratégia de contra-ataque. Por outro lado, quando eles são comandados por seus treinadores, isso esconde muitas coisas sobre o Pokémon e alguns hábitos específicos podem ser escondidos. A razão pela qual Alvin escolheu este site não é para provocar ou humilhar Wallace. Ele estava tentando esconder o máximo de informações possível de serem públicas. Inteligência é uma parte vital da batalha. Tentacruel abandonou seu plano inicial de lidar com o ataque e enviou uma onda imponente em direção ao seu oponente. Ele próprio surfa na onda com a esperança de lavar seu inimigo. As ondas tinham alguns metros de altura e podem ser difíceis de lidar para treinadores normais. O público. Uau, que onda grande! Um Pokémon pode causar um tsunami no lago. Ele é tão forte. Achei que o Tentacruel cairia após um único ataque com uma arma de água, mas parece que o outro treinador não é um treinador comum. O espião murmurou e ficou de olho nas coisas que estavam acontecendo. De volta à batalha, Wallace não fica agitado quando seu ataque é levado embora pela arrebentação. Seu Whiscash tem muitas maneiras de lidar com a onda na terra, mas na água, ele só consegue pensar em um método. Ele contra-ataca com outro comando. Use o raio de gelo para congelar a onda no meio do caminho. Um raio de gelo foi emitido da boca de Whiscash. A onda começou a congelar com o impacto. Alvin não está disposto a deixar seu oponente ganhar alguma vantagem, então ele ordenou seu próprio contra-ataque, jato de lama. Um fio de lodo venenoso saiu de sua boca e atingiu o raio de gelo. Lentamente ele começou a empurrar o raio para trás. A lama também se espalha no impacto e flutua na superfície. A lama emite algo roxo e flui lentamente para a água. Alvin sorriu um pouco ao ver isso e tem um plano de ação. Assim que o lodo estava prestes a atingir Whiscash junto com as grandes ondas que o impediam, Wallace ordenou que seu companheiro pulasse no ar para rir do ataque. Embora Wallace não tenha notado a descarga de veneno na água do resíduo de lodo, ele sentiu que seria muito perigoso e não propício para ele se Whiscash fosse atingido. Sem hesitar, ele fez como orientado. No ar, outra instrução veio. Gire e use o raio de gelo. Esse comando estranho deixou Tentacruel perplexo e ele olhou para seu treinador quando sua onda atingiu o local anterior de Whiscash. Alvin tem alguma ideia do que ele queria fazer e ordenou que Tentacruel usasse. Tentacruel use Barrier. Fique atento ao próximo truque dele. Fique na superfície, não corte debaixo d'água para se esconder. Uma caixa invisível cercava Tentacruel por todos os lados.
O raio de gelo começou a congelar a área ao redor de Tentacruel e alguns de seus tentáculos também estavam congelados. A barreira impedia Tentacruel de congelar ou de seu corpo ficar coberto de gelo. Com Tentacruel congelado no local e sem lugar para se esconder, Wallace sente que a vitória pertence a ele. Ele tem um sorriso confiante no rosto. Com o público, parece que Alvin está em apuros. Bill disse com preocupação evidente em seu rosto. É culpa dele não aproveitar a oportunidade quando ele tem a chance. Ele arrastou a batalha e sempre permitiu que Wallace tivesse espaço para contra-atacar. Ele estava menosprezando Wallace e pagou o preço. Steven comentou. Steven percebeu como Alvin estava relaxado e agiu para contra-atacar. Ele nunca tomou a iniciativa de atacar. Isso o colocou em sua recente situação. Ele ia continuar, mas Elsa o interrompeu. Se Alvin foi tão fácil de perder, então ele não será ele mesmo. Ele é calmo do começo ao fim, sem nenhuma flutuação emocional. Eu sinto que ele ainda tem alguns truques na mão. Ela declarou que Alvin ainda está nessa partida. Como isso pode ser? Na água, Viscash estava em desvantagem e Tentacruel tem a vantagem. Mas agora que a área ao redor deles está congelada, muitos de seus ataques terrestres, incluindo o próprio terremoto, podem ser usados. Não há absolutamente nenhuma esperança para Alvin. Steven rejeitou diretamente a ideia dela. Ele se vira para Cynthia e pergunta curiosa o que essa ex mais forte tem em mente. Você tem uma opinião diferente sobre o resultado dessa partida? Cynthia ficou ali parada, olhando calmamente para o lodo flutuante. Ela tem um pressentimento de que isso é muito importante e pode afetar o resultado da batalha. Vendo que ela não respondeu, eles se viraram para olhar a batalha. De volta ao campo de batalha. Agora seu Tentacruel está preso. Como você vai vencer essa partida agora, Alvin? Wallace perguntou feliz com essa vitória precoce. Alvin apenas balançou a cabeça com suas palavras. Ele lhe deu um olhar lamentável e declarou: a menos que você tenha confirmado que não há realmente nenhuma maneira, você não deve fazer tais comentários. Você pode irritar seu oponente e levar uma surra severa dele. Tentacruel patina no gelo. Você faria isso? Tentacruel entendeu o comando de seu treinador e quebrou o gelo com um golpe envenenado e se libertou. Então ele começou a deslizar no gelo com seus tentáculos em alta velocidade. Essa ação o fez disparar e antes que ele pudesse superar o choque, Tentacruel agiu sob o comando de Alvin. Picada de veneno, envenene-o. Um grande número de agulhas venenosas são ejetadas da boca e da cabeça do Tentacruel para Viscash. Wallace se recuperou rapidamente dessa mudança repentina de eventos e ordenou: terremoto. Na água, exceto por algumas ondas sísmicas e ondulações, nada teria acontecido, mas na terra, também conhecida como gelo, as coisas são diferentes. Sob o impacto do terremoto, o gelo sob eles começou a se quebrar. O chão sólido começou a tremer e vários cacos de gelo se espalharam. Alguns atingiram seu corpo e o fizeram perder o equilíbrio. Já que Wallace decidiu ajudá-lo tanto, ele sentiu que era melhor terminar a batalha sem tornar as coisas muito estranhas para Wallace. Acabe com essa batalha, Tentacruel. Use surf. Desta vez não há chance de sobrevivência, pois uma onda forte o suficiente para levantar o chão gelado e despedaçá-los cai sobre o corpo do Viscash, submergindo-os completamente. Quando a onda se acalma, uma forma desmaiada de Viscash é encontrada. Tentacruel está orgulhoso de sua vitória, pois derrotou seu inimigo sem usar seu veneno forte e preservou seu as para a próxima rodada.